Coisas estranhas existem neste mundo. Um orc enorme golpeia o escudo de um cavaleiro com seu bastão. Sua aparência é bizarra, infundindo medo em quem os vê. Enquanto o orc está ocupado lutando contra o cavaleiro chamado Ron, outro guerreiro usa arco e flecha contra o monstro. Dois outros guerreiros aparecem e agora usam magia contra a criatura. Os humanos os chamam de monstros. O guerreiro os elogia pelo bom trabalho e verifica se eles têm algum ferimento. Os outros dois confirmam que não sofreram ferimentos na luta, e a garota chamada Mickey fica emocionada ao descobrir que subiu de nível. O guerreiro então olha para Ron e agradece a vanguarda por se sair bem novamente ao subjugar um monstro. No entanto, eles ficam horrorizados ao ver o homem agarrar o dedo do gigante e desembainhar sua espada. Ele então começa a remover lentamente os pelos dos membros do orc. Em seguida, ele drena o sangue e o cozinha lentamente com especiarias para remover o fedor, corta a carne pronta em pedaços pequenos e a refoga com macarrão. Seu grupo observa enquanto ele prepara a refeição com perfeição. Eles nunca se acostumam a vê-lo cozinhar monstros. Além disso, eles têm comida decente, então não entendem por que ele insiste em comer criaturas tão grotescas. Uma das integrantes do grupo, Rekka, dá uma mordida em seu sanduíche e comenta que o mundo é um lugar grande e que existem outros tipos de pessoas. Além disso, Rony se esforça ao máximo para que a comida fique saborosa. O cavaleiro então adiciona um pequeno enfeite. Com um toque de carinho, ele termina de cozinhar o macarrão com creme de orc, mas seus companheiros fazem caretas de nojo. Ele abre a boca e devora o macarrão. Um deles pergunta se está realmente gostoso e ele confirma, oferecendo um pedaço para Mickey. Ele suspira depois de dar outra mordida, realmente satisfeito com sua refeição. Eles continuam a julgá-lo porque não sabem o quão saborosos são os monstros. O sabor delicioso do macarrão com creme de orc explode em sua boca e ele saboreia cada suco da carne do membro do orc. A textura do colágeno saboroso é tão macia que derrete em sua boca. Enquanto isso, seus três companheiros ainda acham estranho que ele tenha uma expressão tão feliz no rosto toda vez que come orcs. Eles então conversam sobre o herói que desapareceu há algum tempo e, segundo rumores, já encontraram o cadáver. A garota fica chocada com a notícia, ainda mais ao saber que aconteceu na floresta de Tearson, ao sul. Ela acha estranho, já que passou por perto dali outro dia, em seu caminho de volta. O herói deve ter encontrado um monstro poderoso para ser derrotado, pensando que seu calibre não é páreo para ele. Eles então voltam sua atenção para Ron e perguntam por que ele começou a comer monstros. O cavaleiro para de comer e começa a relembrar o passado. 3 meses atrás, em uma pequena vila no sul, os passageiros estavam em apuros porque as carruagens pararam repentinamente. Eles não estavam preparados, já que tudo estava funcionando normalmente até ontem. O chefe lhes disse que havia um relato de um javali vermelho descontrolado na estrada. Ele então os incentivou a dar uma olhada na carruagem que havia partido no dia anterior. Estava em péssimo estado e foi uma verdadeira sorte que não tivessem morrido. Portanto, ele não arriscaria viajar com a carruagem por enquanto. Os passageiros suspiraram impotentes por não poderem viajar devido ao súbito aparecimento do javali vermelho. Expressaram consternação por não poderem ver seus entes queridos por causa do atraso. Um dos tratadores estava preocupado com a possibilidade de terem parado de transportar pessoas para a rota comercial. Faltavam apenas 3 dias para o prazo de entrega da encomenda do nobre. O chefe apertou a cabeça, irritado com a possibilidade de atraso na entrega. Nesse instante, ouviram um cocheiro recusar uma carona a outro viajante que precisava ir à cidade. E vendo que ele parecia forte, o zelador se aproximou e disse que estavam a caminho da cidade e apenas esperando o máximo de viajantes possível antes da partida ao meio-dia. Então ele teria que esperar um pouco. Desesperado por uma carona, Rony decidiu esperar pacientemente dentro da carruagem. O homem se apresentou como Maham, um mascate, e Rony também se apresentou. Maham voltou para seu chefe e relatou que algo parecia estranho no cavaleiro, pensando se ele era um desertor. O chefe não se importou muito, contanto que ele parecesse capaz de lutar contra monstros. Eles não tinham tempo nem recursos suficientes para contratar mercenários, então alguém como ele seria perfeito para capturar e lutar contra o javali vermelho. Enquanto isso, Rony adormeceu enquanto esperava dentro da carruagem. Em seu sonho, o herói morreu de uma morte horrível. Um homem viu o cadáver e cambaleou para trás em choque. Ao olhar para trás, viu insetos gigantes prontos para devorá-lo. O medo começou a consumi-lo enquanto ele se agarrava desesperadamente à vida. Ele disse a si mesmo que conseguiria sair vivo dali e voltar para Adorama. Nesse instante, Ron sentiu alguém o despertando de seu sono profundo. Era Maham, que lhe disse que a carruagem já estava a caminho e que ele estava perguntando a todos para onde estavam indo. Um dos viajantes disse que ia para Helm, enquanto os outros, como Ron, iam para Adorama. Quando perguntado para onde ia especificamente, ele respondeu que ia a um berçário visitar sua família. Já fazia bastante tempo desde que retornara, então estava com pressa para voltar. Um viajante comentou que ele parecia forte e perguntou qual era o seu nível. Como Ron parecia confuso, ele explicou que era um número que permitia ver e medir a própria força através do que chamavam de janela da mente. O homem então se gabou de estar no nível 23
3. Ele compartilhou os esforços que havia feito para alcançar esse nível, enquanto Ron verificava seu próprio sistema. No entanto, antes mesmo que pudessem verificar o nível dele, a carruagem parou repentinamente e eles começaram a cambalear. Todos anunciaram que era o Javali Vermelho que havia avançado em sua direção. Os viajantes tentaram atrair a criatura para longe da carruagem, mas perceberam que era tarde demais, pois ela já estava à sua frente. Ron manteve a calma e nem sequer hesitou ao ver o monstro. Ele o avaliou e descobriu que já estava no nível 65, como poderia ser o oponente ideal para um teste. Desembainhou sua espada e avançou na direção do javali. O viajante o havia avisado anteriormente que seria perigoso e que não atacasse sozinho, a menos que desejasse a morte. No entanto, Ron não deu ouvidos e enfrentou o monstro de frente, golpeando o javali vermelho com sua espada num movimento rápido. O monstro foi partido ao meio, para a surpresa de todos. Ron ficou surpreso por ter conseguido derrotar o javali vermelho, apesar da diferença de nível entre eles. Ele não imaginava que pudesse causar tanto dano a um monstro tão grande. O viajante deu-lhe um tapinha nas costas, elogiando-o por ter cortado um javali vermelho ao meio com um único golpe. Ele observa que Ron parece muito jovem pela voz, mas acaba percebendo que não deveria tê-lo subestimado desde o início. Então, pergunta se o cavaleiro é um elfo, uma besta ou um humano. Quando está prestes a responder, seu estômago ronca de fome. O homem então o convida para jantar. Mais tarde naquela noite, enquanto os viajantes estão ocupados preparando o jantar, conversam sobre Ron e como ele sempre esconde o rosto. Analisam seus pertences e notam que parecem baratos, então suspeitam que sua velha espada possa ser um tesouro lendário. Curiosos tentam perguntar sobre a espada, mas ele desaparece de repente. Nesse instante, ficam chocados quando ele retorna, arrastando o javali vermelho morto nas costas. Mickey fica incrédula ao vê-lo arrastar o cadáver para a sala de jantar. Eles o repreendem por quase lhes tirar o apetite. Mickey se serve de uma colherada de sua comida, saboreando cada gosto. Ron dá uma mordida na própria comida, mas a acha estranhamente horrível. Ela explica que a comida dele já pode ser considerada decente para a situação em que se encontram. Percebendo que ele ainda quer comer o monstro morto, ela lhe diz que é horrível e possivelmente venenoso, e que eles só precisam conseguir os materiais necessários e queimá-lo o máximo possível. Ela enfatiza que passar fome é melhor do que comer monstros tão horrendos. Então, ela o encoraja a comer, já que ainda tem uma longa jornada até Adorama. Os outros viajantes chamam sua atenção, dizendo que o cadáver não pegará fogo. Ela se aproxima deles e inspeciona o corpo. Ron se pergunta por que eles estão pedindo ajuda a uma arqueira como ela para queimar o cadáver. Nesse instante, ela coloca a mão sobre o corpo e o incendeia. Os viajantes ficam impressionados com a magia dela e desejam poder aprendê-la para que as coisas fossem mais fáceis para eles. Ron então pergunta se ela é alguém da Torre de Magia, e ela balança a cabeça negativamente, dizendo que não é preciso necessariamente se tornar um mago para realizar magia simples. No entanto, para Ron, aprender magia básica leva pelo menos 3 anos, então ele presume que ela já seja talentosa. Ela esclarece que magia básica é padrão para aventureiros e que ele parece vir de uma era antiga. Ela diz que ele parece tão desatualizado que é quase como se tivesse vivido em uma área isolada por muito tempo. Ela então aponta para as luzes da cidade que chocam Ron, já que a cidade agora usa pedras mágicas em vez de lâmpadas. Ela pergunta por que ele nunca viu uma antes, mas conclui que é porque ele veio do interior. Ela explica ainda que até os brinquedos infantis agora funcionam com magia, então não é nada de especial. Ron percebe que o tempo realmente mudou, porque quando ele era pequeno não existiam coisas assim. Mais tarde, ele ouve os viajantes conversando sobre carne e como adorariam se fartar com ela e acompanhá-la com cerveja gelada. Na manhã seguinte, no leste de Adorama, os viajantes agradecem a Ron por derrotar o javali vermelho, o que permitiu que chegassem mais cedo do que o planejado. Eles dizem que não saberiam o que fazer se tivessem se atrasado, então o agradecem profusamente. Ron também os agradece, mas está com pouca energia depois de ficar dias sem comer. Ele tentou comer algo para sobreviver à fome, mas vomitou tudo o que forçou a entrar na boca, acabando por beber apenas água. As pessoas que viajavam com ele inicialmente pensaram que ele era apenas um comilão exigente, mas agora suspeitam que ele tem algum tipo de doença. Isso também explica porque ele nunca tirou o capacete e eles só esperam não contrair a mesma doença. O zelador da carruagem lhe dá algo como forma de agradecimento. Ele tenta recusar, mas o homem insiste. Então ele aceita um saco de batatas. No entanto, ele o deixa cair no chão e o joga fora, pois não consegue digerir comida normal. Ele então concentra suas energias em se orientar em sua antiga cidade natal. Muita coisa mudou, tornando-a quase irreconhecível. De repente, ele vê uma padaria familiar ainda movimentada com muitas pessoas. Isso o conforta, já que o próximo quarteirão deve ser sua casa, o viveiro da Ria. Para sua confusão, em vez de um berçário, ele se depara com uma loja de brinquedos que nunca vira antes. O lojista pergunta se ele procura algo. Ron explica que o local deveria ser o berçário da Ria e pergunta para onde se mudaram, mas o homem diz que nunca ouviu falar
lá de tal lugar e que já é o segundo dono da loja. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra me deixar muito felizinho, hein? Ron insiste que aquele era o endereço original do berçário. Nesse instante, um velho chama sua atenção e diz que não viu o lugar pessoalmente, mas que ouvira falar dele há muito tempo. Ouviu dizer que foi incendiado muitos anos atrás durante um ataque de dragão. Um homem afunda lentamente no abismo profundo, afogando-se. Ele teve uma vida comum, onde tudo parecia monótono e sem cor, sem sonhos ou memórias preciosas. E enquanto afundava cada vez mais no mar, a única lembrança preciosa que lhe restava era o calor de uma mesa de jantar, cercada pela família que o precedeu. Ao acordar, viu um teto e um ambiente desconhecidos. Em seguida, seus olhos se fixaram em dois meninos que estavam radiantes por ele finalmente estar acordado. Um deles gritou que o bebê já estava acordado. Ele ficou confuso, pois sua última lembrança era do acidente e agora havia crianças ao seu redor. Nesse instante, outra voz surgiu, gentilmente lembrando as crianças de não gritarem perto do bebê. Ele então sentiu que estava sendo erguido e se viu diante de uma freira com um sorriso bondoso. Ela o acolheu na creche de Santa Ria, dizendo que, a partir daquele momento, ele fazia parte da família. Essa foi sua primeira lembrança do novo mundo, e ela carregava o calor familiar que ele jamais pensara que pudesse sentir novamente. Anos depois, ele havia se tornado um homem que ajudava a administrar a creche. Vindo de um árduo dia de trabalho, deixou cair as moedas de ouro que acabara de ganhar, tossindo e visivelmente frágil. A freira expressou preocupação com o fato de ele estar sempre trabalhando. Ele respondeu que só queria que as crianças comessem algo gostoso. No entanto, a freira queria que ele descansasse um pouco, pois parecia que ele estava se esforçando demais ultimamente. Ele a assegurou de que estava bem e prometeu que seu trabalho desta vez seria fácil. Sua missão era eliminar uma horda de goblins ao sul. Vendo-o tão determinado, a freira o deixou ir, mas o fez prometer que voltaria para casa antes que ficasse muito tarde, pois ela assaria sua torta de frutas vermelhas favorita. Ele sorriu para ela e prometeu que voltaria para casa e jantaria com ele. Mais tarde, Rony está olhando para um túmulo. Uma freira explica que a maioria dos prédios foi reconstruída após o ataque do dragão, mas, infelizmente, não houve sobreviventes do berçário e o templo assumiu seu papel agora. Ela parece intrigada com a presença dele, já que ninguém visita o túmulo há tanto tempo, e pergunta qual é o parentesco dele com o morto. No entanto, Rony não consegue responder e desaba no chão, tomado pela tristeza. Ele chega perto do túmulo e se lembra da promessa que fez à freira. Se ele estivesse lá, teria feito alguma diferença. Se ele tivesse cumprido a promessa de voltar para casa mais cedo, teria conseguido salvá-los. A chuva cai repentinamente, refletindo a tempestade em seu coração. Ele agora está mudado para sempre e jamais saberá a resposta para seus e se. Enquanto isso, as freiras do templo começam a se preocupar com ele. Já se passaram dias desde que ele saiu do templo e elas temem que ele possa adoecer se continuar sofrendo sob o mau tempo. Como ele não comeu nada, deixaram comida para ele. Ele pega o pão e dá uma mordida, mas o acha realmente repugnante. Perdendo o apetite, ele joga o pão fora ao perceber que não consegue comer nada, pois tudo tem um gosto horrível. Ele se lembra de como todos conseguem comer sem problemas. Enquanto luta para sentir o gosto e digerir tudo o que come, começa a pensar que algo deve ter dado errado com ele, já que não consegue nem mesmo saciar a fome. Sozinho e desesperado, ele começa a se afundar na depressão. Ele perdeu sua família novamente e agora vive uma vida miserável. Quando tudo parece sombrio, ele sente um aroma delicioso de comida e começa a salivar só de pensar em carne na boca. Faminto, ele segue o cheiro e encontra dois guardas queimando a carne de um monstro para escondê-la. Eles temem ser multados se alguém os pegar queimando cadáveres de monstros dentro dos muros do castelo. Um deles garante ao outro que não serão pegos, porque surpreendentemente o aroma do cadáver queimado do monstro é de carne de verdade. Eles estariam em apuros, no entanto, se alguém encontrasse a carne e a comesse pensando que era de verdade. Um dos guardas afirma que a carne do monstro não é venenosa, então não haveria problema, e seria um grande transtorno se livrar da carne do monstro fora do castelo. Então eles precisam queimá-la agora. Enquanto isso, Rony acha a carne do monstro com uma aparência deliciosa. Para saciar sua fome, ele furtivamente pega um pedaço da carne. Um dos guardas se pergunta por que a carne de monstro parece ter diminuído, sem saber que Ron a roubou. De volta ao túmulo, Ron dá uma mordida na carne de monstro e imediatamente a acha deliciosa. O sabor é incomparável a qualquer coisa que ele já tenha provado e está o enlouquecendo. Ele dá mordida após mordida e o gosto é incomparável às refeições que as pessoas o obrigavam a comer durante as viagens. Essa carne finalmente sacia sua fome. Nesse instante, ele acidentalmente morde a própria mão, absorto em devorar a carne sem parar. Sua mão fica ferida, o que o faz soluçar incontrolavelmente. Suas emoções reprimidas finalmente o alcançam e ele pede desculpas à sua família entre soluços. Ele se sente sozinho sem eles, mas quer viver como um ser humano normal. Ele quer comer mais comida
comidas deliciosas e viver feliz sem sentir culpa. Enquanto continua ajoelhado diante do túmulo, ele sente um toque leve em sua mão. Quando olha para cima, vê uma folha caindo em sua mão, exatamente onde sentiu o toque. Ele então olha para o túmulo como se entendesse que sua família está lhe dando um sinal de que é hora de deixar o passado para trás e viver sua vida. Em seguida, ele se despede e promete que desta vez chegará cedo em casa e não se atrasará. Há uma torre imponente no centro da cidade de Adorama. Os aventureiros a chamam de Hexalane. A guilda ajuda todos os aventureiros a alcançarem seus sonhos e é uma instituição universalmente reconhecida. Abrigando muitos aventureiros talentosos, ela pode lidar com todos os tipos de missões, desde exploração de masmorras até subjugação, e consegue gerenciar e operar sistematicamente os aventureiros registrados. No entanto, como agora é uma instituição renomada, nem todos podem mais se registrar. Os aventureiros estão dando o seu melhor para fazer parte da guilda, socando um robô para medir sua força. Alguns passaram, outros falharam, mas então, um homem de moletom dá outro golpe no robô e, surpreendentemente, estabelece o novo recorde de pontuação do dia. O homem se revela um elfo chamado Dahlia, e todos ficam impressionados com sua força. Por causa disso, outro aventureiro se aproxima e o parabeniza. O homem até se oferece para formar uma dupla com ele, alegando que costumava ser muito famoso antigamente e que poderiam facilmente alcançar o nível A se trabalhassem juntos. Dahlia lhe explode, dizendo ao homem para não tocá-lo tão casualmente. Nesse momento, Rony passa por perto e se desculpa, pensando que foi ele quem o ofendeu. O examinador pergunta por que ele não fez o teste. Ele está frustrado e o repreende por ter encarado o teste com tanta leviandade. Rony se desculpa, dizendo que não o encarou com leviandade e pede para fazer o teste. Ao ver um companheiro aventureiro com dificuldades, o elfo lhe dá um leve tapinha nas costas, aconselhando-o de que, se estiver tenso, não conseguirá dar o seu melhor. Ron agradece as palavras gentis e o elfo sorri, dizendo que os compatriotas precisam se ajudar. O elfo então se aproxima da recepcionista, Daisy. Ela o elogia por ter ficado em primeiro lugar no teste da guilda e lhe entrega o certificado de aventureiro oficial de Hexilum. Ele recebe o certificado e não consegue acreditar que só conseguiu uma classificação D depois de ficar em primeiro lugar no exame. Ela explica que, por regulamento, classificações acima de D exigem registros de missões completos e garante que, com suas habilidades, ele subirá de classificação rapidamente. Com isso, ele decide começar imediatamente e solicita uma missão que possa aceitar de imediato. Daisy encontra duas missões de classificação D perfeitas para ele. A primeira é a missão de subjugação comum na Mansão Gárgula, e a outra é a coleta do olho de Gremlin, que também aparece na Mansão Gárgula. Ele decide aceitar as duas missões. No entanto, Daisy percebe tarde demais que ambas as missões só aceitam grupos. Vendo sua confusão, ela explica que a Mansão Gárgula é uma masmorra que não foi explorada por aventureiros há muito tempo, e por isso a população de monstros lá dentro aumentou drasticamente. Isso poderia representar um potencial ataque desenfreado na masmorra, e aventureiros de Rank D precisam formar grupos antes de entrar. Ele olha ao redor e percebe que é impossível formar grupos com aventureiros que parecem perdedores. Ele está prestes a pedir novamente para ir sozinho na missão, mas, do nada, a lateral da guilda onde eles estão explode repentinamente, e quando a poeira assenta, eles veem um robô de treinamento quebrado e destruído. Dahlia se pergunta o que aconteceu, pensando que deve ser impossível levantá-lo, já que pesa tanto quanto um touro. Ron fica tão surpreso quanto eles com a demonstração de sua imensa força. Ele não esperava ser capaz de exercer tanta força em um único golpe. Ele pede desculpas à recepcionista, que o perdoa, pois foi um erro honesto de sua parte, e felizmente ninguém se feriu. Contanto que ele pague pelos danos, não haverá problema. Eles terão que reconstruir a parede e os móveis quebrados e consertar o golem. Além disso, ele também terá que se responsabilizar pela interrupção dos negócios da guilda. Com isso, ele terá que pagar 2 moedas de ouro e 30 de prata para resolver o problema que causou por causa do seu teste de força. No entanto, ele não tem nada além de migalhas de desespero agora, e por isso terá que trabalhar para conseguir o valor que precisa pagar. Visivelmente irritada, Daisy se esforça para sorrir e diz a ele que ele pode pagar quando estiver pronto, mas que precisa pagar o mais rápido possível ou a guilda terá que processá-lo. Há missões que ele pode aceitar, mas isso exigirá que ele se junte a um grupo. Ao ouvir isso, Dahlia aproveita a oportunidade e se oferece para formar um grupo com ele, já que está procurando alguém para completar as missões. Ele enfatiza que, em momentos como esses, eles precisam se ajudar, já que são compatriotas, afinal. Ron duvida de suas intenções, pensando que ele possa ter segundas intenções. Ele então usa sua habilidade de avaliação nele e descobre que ele é nível 36, arqueiro e usuário de espíritos. Sabendo de suas capacidades, ele questiona discretamente por que o elfo quer se juntar a ele. Ele não entende por que o elfo é tão amigável. Daisy fica entusiasmada com a ideia de os dois irem juntos em uma missão, já que suas classes são muito compatíveis. Eles formam uma combinação ideal, pois Ron é um guerreiro e Dahlia é uma arqueira. Enquanto isso, Ron ainda está inseguro
seguro sobre a parceria e quer evitar grupos se possível. Como eles ainda não se apresentaram formalmente, Dahlia estende a mão e se apresenta, desejando que a primeira missão seja um sucesso. Ron estende a mão e decide que isso pode ser benéfico por enquanto. Como ambos concordam com os termos e aceitam a parceria, fica oficialmente estabelecido que a elfa Dahlia e o humano Ron farão as missões juntos. No entanto, para sua surpresa, Dahlia dá um passo para trás e faz uma expressão de desgosto ao ouvir que ele é humano. Durante sua jornada na masmorra das gárgulas, Dahlia não consegue esconder seu desprezo pelo parceiro. Ele não esperava que fosse humano e ainda assim não pode romper a parceria, já que ela já estava selada. E ele considera a espécie humana vulgar e inferior a eles. Enquanto isso, Ron contempla a história dos elfos. Eles vivem mais que os humanos e têm uma aparência mais misteriosa e sedutora. Contudo, houve um tempo em que foram escravizados pelos humanos, e não é de se admirar que alguns ainda sintam raiva ao conhecerem seu passado. Felizmente, a recepcionista da guilda não demonstrou repulsa pelos humanos, mas claramente Dahlia é diferente. Ele o segue para dentro da masmorra e fica impressionado com o tamanho do lugar. Parece uma mansão abandonada por dentro, e é muito diferente da atmosfera externa. Ele então usa sua habilidade de avaliação para verificar as informações e o nível dos monstros que estão prestes a subjugar. Os gremlins infestam a mansão. Geralmente são criaturas de nível inferior, mas quando crescem tornam-se um problema maior, pois ficam mais difíceis de derrotar. Dahlia ainda o trata com desprezo, dizendo que ele deveria se afastar para não interferir na conclusão de sua missão. Eles deveriam lidar com isso separadamente, já que ele não suporta trabalhar com um humano. Concordando com ele, Ron começa a ir embora para cuidar de seus afazeres. O elfo se ofende com isso, pois ele simplesmente o ignorou e seguiu seu caminho, observando que boas maneiras básicas não são naturais para humanos de vida curta como ele. Ron menciona que tem mais de 100 anos, o que confunde o elfo. No entanto, ele opta por não esclarecer sua situação e concorda com a sugestão inicial de Dahlia de não atrapalharem um ao outro. Ele então segue para onde os gremlins estão. Surpreso com sua ação, o elfo o chama de imprudente por se jogar na missão sem nenhum preparo. Ele afirma que seus oponentes estão apenas no nível 18 e que com esse nível não precisam de muita preparação. Dahlia fica chocada ao saber que Ron realmente consegue ver as estatísticas e se pergunta se o homem também deu uma olhada nas dele. Ele então percebe que, se seu parceiro consegue ver as estatísticas com tanta facilidade, isso significa que ele possivelmente é mais forte. Essa ideia o enlouquece e o deixa ainda mais furioso com o homem, acusando-o de vasculhar seus dados sem permissão. Ele continua a repreender Ron, chamando-o de rude e nojento por roubar suas informações e brincar com sua privacidade. No entanto, ele não percebe que um gremlin já os está seguindo. Quando o monstro está prestes a atacar, Ron desembainha sua espada rapidamente e corta a criatura ao meio diante de uma Dahlia muito surpresa. Ele diz a Ron que ele deve falar mais baixo dentro de uma masmorra para que não sejam notados facilmente. Ele também confessa que verificou as estatísticas do elfo mais cedo quando se cumprimentaram na guilda. Sem outra escolha, ele sugere que, se quiserem fazer as coisas separadamente o mais rápido possível, devem terminar o trabalho logo para que possam seguir seus caminhos separadamente, e diz que ele não deve atrapalhá-lo. Frustrado com a arrogância do elfo, este concorda, dizendo que também não deve atrapalhá-lo. Então, eles concordam em exterminar a gárgula e os gremlins separadamente. Mais tarde, Rony mata com sucesso 50 gremlins e fica satisfeito com os globos oculares que coletou. No entanto, do outro lado da mansão, aguarda a gárgula, que é a forma superior do gremlin e cujo corpo inteiro é como pedra endurecida. Dahlia enfrenta duas gárgulas ao mesmo tempo. Ele está claramente tendo dificuldades, mas Rony se recusa a ajudá-lo, achando que o elfo consegue se virar sozinho. Por enquanto, ele decide comer alguma coisa. Ele pondera como vai cozinhar os restos do gremlin. Como se parece um pouco com um sapo, ele decide cozinhá-lo como um sapo. Para sua surpresa, a carne do gremlin não tinha partes comestíveis suficientes. Então ele prepara uma pequena porção e a transforma em espetinhos. Para aproveitar ao máximo, decide grelhar a carne e as vísceras. Assim, cria espetinhos de gremlin. Depois de admirar sua obra, dá uma mordida no espeto e o acha realmente delicioso. Se tivesse que comparar, diria que a carne tem mais gosto de pato do que de frango. É um pouco apimentada e tem um sabor intenso, embora um pouco selvagem. Ele pensa que ficaria ainda melhor com molho. De repente, seu sistema detecta que foi envenenado e ele cai no chão, paralisado. Não consegue mover o corpo e continua se debatendo. Percebe que o gosto amargo residual era o veneno. Morrendo lentamente, pensa em uma maneira de conseguir um antídoto. Mas, como os gremlins não usam veneno para atacar, ele percebe que eles precisam neutralizar o próprio veneno usando o próprio corpo. Com essa analogia, ele pega o fígado do gremlin e o usa como antídoto. Então, ele dá uma mordida na esperança de que funcione. Felizmente, ele consegue neutralizar o veneno. Ele suspira, agradecido por ter sobrevivido à provação. Ele percebe que as pessoas não comem monstros porque eles são venenosos e que precisa estudar mais sobre antídotos para evitar que monstros se tornem sua refeição. Nesse momento, Dahlia o encontra
encontra e fica incrédula ao vê-lo comendo monstros. Ele já sabia há muito tempo que os humanos eram bárbaros, mas nunca imaginou que pudessem fazer algo tão primitivo. Rony responde que ele não deveria julgar quem come carne, só porque os elfos são vegetarianos. Dahlia o repreende, dizendo que não se trata apenas de uma diferença cultural, mas sim de uma questão de ele ser um ser grotesco e repugnante. Ele só quer voltar para a árvore do mundo e refrescar a mente. Então pergunta se ele terminou sua missão para conseguir o olho do Gremlin, insistindo para que ele vá em frente e possam seguir caminhos separados. No entanto, Ron diz que aceitaram o pedido com a condição de que formassem um grupo de 2. Se separarem e algo acontecer, a guilda será responsável pelo incidente, e isso também incluirá Daisy. Ele então sugere que Ron ajude na caçada às gárgulas para que possam terminar a missão o mais rápido possível. Dahlia recusa a ajuda, mas é tarde demais, pois Ron levanta sua frigideira e bate com a espada nela, criando um barulho alto que atrai os monstros ao redor. Ele declara que costumava ser um escudo, o que confunde o elfo. Ele pode usar na habilidade mais conhecida, a provocação. Como escudo, ele pode atrair monstros próximos e proteger o grupo. Vendo um enxame de monstros vindo em sua direção, o elfo corre imediatamente para a segurança, enquanto Ron fica em seu caminho com um olhar determinado. A habilidade de provocação normalmente é usada para defender os companheiros de equipe, mas também funciona bem para atrair monstros voadores, e ele percebe que a habilidade está mais potente agora do que antes. Enquanto os monstros se aproximam, ele ativa sua habilidade com a espada e usa artes marciais para aumentar sua agilidade em combate corpo a corpo. De longe, Dahlia observa os monstros cercando seu parceiro. Ele planeja manter distância por enquanto e dá suporte com suas flechas, mas, para sua surpresa, com um único golpe, Ron consegue derrotar o enxame de monstros. Ele fica incrédulo, já que teve dificuldades para caçar 5 gárgulas sozinho. Do lado de fora, ele corre atrás de Ron e pergunta se ele realmente concorda em cancelar o pedido para o grupo. O cavaleiro concorda e o lembra de que foi ele quem quis que o pedido terminasse logo, reiterando que só ajudou porque queria que a missão fosse concluída rapidamente. Nesse instante, a superaudição de Dahlia se ativa repentinamente e ele ouve vozes à distância. Ele corre para um penhasco próximo e vê uma carruagem transportando escravos elfos. Ele presencia um dos elfos sendo punido por se mover lentamente. O elfo implora para não ser atingido novamente, seu corpo já coberto de ferimentos, tomado pela fúria. Dahlia rosna para ele, dizendo que despreza os humanos e que eles traficavam sua raça para escravizá-los. Ele ordena que Dahlia saque sua arma para que possam fazê-los sofrer. No entanto, Rony se recusa a participar de sua vingança. Ele argumenta que o elfo escravo pode não ser ilegal. Ele pode estar pagando uma dívida ou ser um criminoso. O elfo responde que ouviu claramente a conversa sobre a venda dos animais no mercado negro. Rony o aconselha a relatar o ocorrido aos guardas e começa a se afastar, não querendo perder tempo com algo que não é um pedido. Desapontado, Dahlia decide fazer o resgate sozinho. Ele pensou que o sujeito fosse diferente, mas ele é como todos os outros. Enquanto se afasta, ele sente um cheiro familiar. Enquanto isso, uma mãe e uma filha estão dentro de uma carruagem, abraçadas, enquanto se preparam para mais castigos. Incapaz de resistir à tentação de ajudar seus parentes, o elfo se esforça para fazê-lo, pois treinou a vida inteira para ajudar seus semelhantes e acabar com sua escravidão e sofrimento. Ele desembainha sua flecha, pronto para atingir a carruagem, mas, para sua surpresa, uma enorme explosão sacode a todos, inclusive os mercadores abaixo. Uma espada foi arremessada contra a carruagem para distrair a todos. Dahlia, incrédula, pergunta a Ron por que ele ajudou, já que havia decidido não fazê-lo antes. O cavaleiro responde que não se mete nos problemas dos adultos, mas que a história é diferente quando se trata de crianças, pois são inocentes. Os bandidos encaram a carruagem, confusos sobre a origem repentina da espada. Ao olharem para cima, veem os 2 homens que os atacavam. Observando-os deslizar do penhasco, perguntam quem eles pensam que são e se têm noção das consequências de seus atos. Dahlia fica furioso com os humanos repugnantes, afirmando que sabe muito bem da presença dos elfos na carruagem. No entanto, os homens insistem que são mercadores licenciados de Bestal. Isso significa que todos os escravos são legais. Os olhos do elfo se arregalam em choque ao ouvir o nome da casa do Marquês. A princípio, é duvidoso, mas o brasão da casa estava de fato na carroça que acabaram de atacar. Um deles então zomba do elfo, dizendo que aqueles que se escondem nas florestas são idiotas que causam problemas. O insulto atinge o ponto fraco pretendido, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Ron percebe algo estranho. O brasão exibido não era o brasão dos Bestal, pelo menos não o autêntico. Descrevendo como deveria ser, os escravistas tentam silenciar o guerreiro com urgência. Embora os olhos do lobo pareçam normais, o ancestral dos Bestal tinha apenas um olho, uma característica refletida no brasão da família. Em outras palavras, o brasão que eles têm, com os 2 olhos, é uma falsificação. Pegos em flagrante delito, os homens trocam olhares hesitantes, mas cúmplices. De acordo com a lei, a punição para quem se faz passar por nobre
é a morte. Encurralados, os mercenários dos escravistas recebem ordens para matar os aventureiros. Antigamente, era considerado etiqueta entre mercenários evitar lutar entre si. Como as coisas aparentemente mudaram desde então, Ron recua a mão e libera seu poder para cravar um golpe no estômago do inimigo. Ele quase morre com um único golpe e é arremessado para longe. Todos ficam chocados ao ver o grandalhão cair no chão, inconsciente com um único golpe. Nesse instante, algo afiado passa voando por um dos escravistas, cortando sua bochecha. Ele os amaldiçoa enquanto cai no chão, tremendo de medo. Com uma flecha entalhada apontada para sua cabeça, perguntam se ele ainda quer lutar. A noite cai logo, e palavras de gratidão são ditas dentro de uma taverna aconchegante. Dahlia diz que ele apenas fez o que qualquer um faria, incapaz de ignorar a escravização de seu próprio povo. Ao retornar para Ron após resolver a questão, ele se desculpa pela demora. Os comerciantes ilegais foram entregues às autoridades, e parece haver ainda mais vítimas. Certamente receberão uma punição severa, já que se fizeram passar por nobres. Quando o humano estava prestes a se virar, uma voz suave o chamou. A criança élfica olhou para ele, perguntando se ele era o tio que os salvara. Radiante de respeito, ela o chamou de legal e agradeceu por ajudá-los. Dito isso, ela acenou em despedida e partiu com sua família. Rony permaneceu em silêncio, sem responder, mas então Dahlia disse algo que ele jamais esperaria ouvir, sem conseguir encará-lo nos olhos. Embora relutasse em admitir, o humano o ajudou a salvar seus parentes, o que era mais do que digno de gratidão. No entanto, o guerreiro simplesmente lhe pediu dinheiro. Se ele era tão grato, a melhor maneira de demonstrar isso era com dinheiro. Sua ajuda não tinha exatamente o objetivo de ganhar dinheiro, mas, no fim das contas, dinheiro é mais confiável do que palavras. Dahlia tremia de frustração, arrependendo-se de sequer ter se sentido grato. Ele jogou um saco de moedas nele e mandou seu camarada temporário embora. Furioso com o humano ganancioso, ele saiu furioso, jurando nunca mais confiar neles. Ron foi para a guilda no dia seguinte. Daisy confirmou que ele havia trazido a quantidade exata de itens que lhe pediram e o parabenizou alegremente por ter concluído sua primeira missão. Era uma missão difícil para uma estreia, mas ele a executou perfeitamente e com um tempo incrível. Ele recebeu o pagamento por seu sucesso rápido, mas eram apenas 2 míseras moedas na palma da mão. Sentindo que havia recebido muito menos do que antes, ele disse que estava um pouco abaixo do que esperava. De acordo com as regras da guilda, sua dívida pelo equipamento quebrado será deduzida de cada recompensa por trabalho. Surpreendentemente receoso da recepcionista, ele promete pagá-la o mais rápido possível. Em outras palavras, ele só precisa sair e aceitar outro trabalho para ganhar mais dinheiro. Passando algum tempo no quadro de avisos da guilda, ele observa os anúncios de trabalho. O objetivo final é suas finanças, mas Ron quer experimentar algo diferente desta vez. Um trabalho que ele pode aceitar é na masmorra de Stais, mas ele evita, pois lá só há monstros de pedra. Outro é um trabalho de extermínio em uma cabana de orques, onde ele nunca esteve antes. Pensando na carne de orc e nos pratos que poderia preparar, ele se pergunta se é semelhante à carne de porco. Nesse instante, uma voz familiar o chama. Mickey pergunta o que um mercenário estava fazendo ali e se ele havia se tornado um aventureiro. Ela achava que ele havia morrido depois que se separaram, já que ele não comia nada enquanto estavam juntos. Distraída pela conversa, ela se vira e o apresenta aos membros do seu grupo. Um jovem chamado Olga é o líder do grupo que já ouviu falar de Ron, incluindo seu paladar exigente e sua força descomunal. O líder é um arqueiro como ela, e Rekka, o mago, completa o trio. 2 arqueiros e um mago não formam uma composição ideal, então perguntam sobre seu guerreiro de linha de frente. Eles costumam contratar um, mas têm tido dificuldades com isso ultimamente, o que os impede de entrar na masmorra. Dito isso, Mickey estende a mão e pede ao guerreiro que se junte ao grupo para ir até a cabana dos orques. Ron fica surpreso com a oportunidade inesperada. Um orc estava em fúria na floresta, forçando Mickey a se esquivar de seu enorme porrete. Felizmente, uma flecha passou voando em direção ao olho do orc antes que ele pudesse atacar novamente. Ele geme de dor com o golpe preciso de Olga, que é complementado por uma explosão causada pelo projétil alojado. E com um trabalho em equipe incrível, eles conseguem derrotar mais um inimigo. Naquele dia, eles estavam completamente sincronizados e já haviam derrotado 2 alvos. As coisas estavam indo bem desde que Ron se juntou ao grupo. No entanto, parece que falaram cedo demais, pois o chão sob seus pés começou a tremer repentinamente. A curta distância viram um bando de orcs avançando em sua direção. Aparentemente, a horda foi atraída pelos gritos de seus parentes, que acabavam de ser mortos. O grupo imediatamente deu meia volta e fugiu, mas Rekka tropeçou e caiu no chão. Ela estava prestes a ser morta pelo golpe impiedoso do monstro, e tudo o que eles puderam fazer foi observar horrorizados enquanto acontecia. Nesse instante, o orc à sua frente foi cortado ao meio. Os outros logo seguiram, todos dizimados pelo golpe da espada implacável de Ron. Enquanto verificavam o estado do mago, os outros membros contemplavam, maravilhados, a força do guerreiro. Vendo-o em meio aos cadáveres,
cadáveres dos monstros, eles se perguntavam quão forte ele era. Mais tarde, várias flechas perfuraram e mataram outro orc. Eles já tinham usado seus arcos o suficiente para derrotar 10 alvos. Então era hora de encerrar o dia. Reunidos ao redor da fogueira, os outros se perguntavam qual era o nível de Ron para ter tanto poder. Lembrando-se de seu salvador, Rekka se virou para agradecê-lo, mas não viu o camarada em lugar nenhum. Nesse instante, seu nariz se moveu quando um aroma delicioso invadiu o ar, cheirava a carne assada, o que era improvável de acontecer no meio de uma masmorra. Eles encontraram um novo membro sentado sozinho ao redor da fogueira. Percebendo que era ele quem estava grelhando a carne, Mickey deu algumas dicas e se ofereceu para cozinhar juntos. No entanto, ela congelou ao ver a carcaça de orc processada estendida sobre o fogo. A visão os chocou e eles não conseguiam entender por que ele faria tal coisa. Na frigideira, havia algumas coxas de orc grelhadas com uma aparência deliciosa. Ele achou que poderia ser semelhante à carne de porco, mas era mais parecido com uma mistura de carne de vaca e porco. Intrigado com qual dos dois tinha o sabor mais parecido, ele dá uma grande mordida em um pedaço e fica maravilhado com o quão delicioso era. A cada mastigada, sucos ricos jorravam, permitindo que ele saboreasse o verdadeiro sabor bem cozido da carne. Era mais parecido com carne de porco e repleto de umami. Seus companheiros fizeram caretas e tentaram impedi-lo de comer o monstro, mas ele permaneceu impassível e, em vez disso, salpicou um pouco de sal e pimenta enquanto grelhava o outro pedaço. Era impossível que não fosse delicioso. O tempero simples criou um aroma incrível e ficaria perfeito com alguns legumes. Enquanto isso, vê-lo saboreando o monstro era um pesadelo para os outros. Ron observa os 3 aventureiros se reunirem e comentarem sobre seu comportamento, e ele já sabia o que estava acontecendo. Dito isso, ele estava feliz por ter provado a carne de orc. Para sua surpresa, Olga colocou uma mão compreensiva em seu ombro. Eles não fingiriam entender seu paladar, então apenas lhe pediriam para não comer monstros tão abertamente. Não era justo expulsarem um aventureiro habilidoso só porque suas preferências eram diferentes das deles. Ele até ofereceu comida a eles, mas diante de sua firme recusa, o grupo foi dormir. No dia seguinte, retomaram a caçada aos orcs. Apesar dos ataques pesados e contínuos das bestas gigantescas, Ron bloqueou tudo com seu escudo, permitindo que seus companheiros desferissem seus golpes contra o inimigo. O dia transcorreu assim e terminou com as refeições rotineiras dos humanos, que causaram repulsa nos outros. Mesmo assim, o grupo conseguiu rir e conversar ao redor da fogueira. Logo, chegou o último dia da jornada, mas o recém-chegado insistiu em dormir sozinho. Mickey ficou intrigada, mas Olga se ofereceu para fazer a primeira vigília. Com isso, o som calmante do fogo os embalou para dormir. Ron sonhou como de costume e se lembrou vagamente de como haviam sido suas noites recentes. Com a fogueira já acesa, o chamaram para se juntar a eles. A voz dela era inaudível, mas ele viu o rosto sorridente de uma mulher familiar. Nesse instante, foi forçado a acordar ao ouvir seu nome sendo gritado. Abrindo os olhos, viu seus companheiros de grupo parados sobre ele com olhares de desprezo. Perguntou-se por que todos estavam acordados, já que nem era sua vez de ficar de guarda. Apontaram suas armas para ele e ordenaram que não se movesse. O encantamento já estava completo e um movimento seu faria sua cabeça voar pelos ares. Enquanto ele dormia, usaram uma pedra de avaliação nele, por curiosidade sobre sua força. Contudo, ficaram chocados ao ver um detalhe horripilante sobre seu status. Sob todos os seus títulos, havia um que o chamava de Matador de Parentes. Ele havia sido pego. Matador de Parentes é um título concedido a indivíduos de sangue frio que mataram mais de 100 membros de sua própria raça. Aumenta o poder de ataque ao combater membros de sua espécie. Isso significa que Ron matou mais de 100 humanos, e é algo que eles não podem ignorar. Ele não podia ter antecedentes criminais, já que era membro da guilda, mas mesmo assim, isso era inaceitável. Eles pedem que ele explique sua situação, na esperança de que ele possa esclarecer o mal-entendido. No entanto, o guerreiro permanece em silêncio. Ele os abordou com a intenção de tirar suas vidas e adicioná-las à sua lista. O homem misterioso apenas se desculpa sem dar explicações. Suas circunstâncias são desconhecidas, mas não é algo que eles possam ignorar. Olga não pode confiar em alguém com um histórico de assassinatos, então o expulsa do grupo. Com a decisão final e irrevogável, Ron simplesmente se levanta, já acostumado com essa rotina. Ele pega sua mochila e sai sem dizer mais nada. 100 anos atrás, na floresta de Tirson, ao sul, um goblin atacou um grupo de aventureiros. Eles estavam respondendo à habilidade de provocação de um tanque, caindo na isca que os deixou vulneráveis ao arqueiro à espreita. As flechas atingiram seus alvos com perfeição e os monstros
monstros foram abatidos em um instante. A líder elogia o trabalho em equipe de todos e verifica se há feridos. Ela elogia o arqueiro que derrubou 2 de uma vez, mas o aventureiro insiste que ela é muito bondosa. Como ainda faltavam 18 missões, o grupo decidiu manter o ânimo. Virando-se para Ron, a quem chamavam de Charlotte, o líder perguntou se ele havia terminado de organizar os certificados de subjugação, ao que ele assentiu com urgência e recomendou que partissem. Seguindo em frente, conversaram um pouco e notaram que havia menos goblins do que o esperado, provavelmente porque ainda estavam perto da entrada, quando deveriam estar mais adentro da floresta. Enquanto continuavam a falar sobre a missão, Ron percebeu algo estranho. Pensando que não conseguiam ouvi-lo, estendeu a mão para abraçá-los, mas todos os membros do grupo se viraram com olhares mortais. Perfurando-o, perguntaram por que ele faria uma coisa dessas e por que sobreviver enquanto todos eles morriam. O guerreiro acordou sobressaltado do pesadelo. Estava em sua cama, ofegante por causa do sonho vívido que mais parecia uma lembrança. Era uma bela manhã lá fora, então ele se levantou e foi para a guilda como de costume, mas algo estava diferente. Assim que entrou, murmúrios se espalharam pela sala, identificando-o como aquele dos rumores. Alguém falou um pouco alto, chamando-o de assassino que se junta a grupos fracos para extorquir dinheiro. Rumores infundados e exagerados se espalharam durante os dias em que ele estava descansando. Sem querer entrar no jogo, ele se dirigiu a Daisy, que disse ter ótimas notícias. Devido às suas conquistas, ele foi promovido a Rank C e recebeu uma missão especial. Incumbido de matar uma harpia, ele pensou no brilho dourado de um frango frito crocante. Nesse instante, ouviu uma voz familiar chamando-o de homem cego pela ganância. Dahlia sorriu para o velho conhecido, que não via há tempos. Ron simplesmente aceitou a missão de Rank C, enquanto o elfo continuava falando sobre os rumores a seu respeito. Ignorado, ele disse que eles vieram de longe, já que ele era odiado pelos humanos. Um par de orelhas vermelhas e peludas se ergueu, e uma garota perguntou se aquela era a pessoa de quem o elfo estava falando. Uma garota impressionante, de traços delicados, apareceu. Aparentemente, ela era a líder do grupo, ao qual Dahlia havia se juntado recentemente. Ela o cumprimentou alegremente, apresentando-se como Marin e dizendo que já tinha ouvido falar muito sobre ele. A julgar apenas por sua aparência, ela parecia uma besta com foco em artes marciais. Usando sua habilidade de avaliação, Ron analisou seu status para confirmar suas suspeitas. Sua força era tão alta quanto o esperado, mas ele ficou surpreso com a classe listada abaixo de seu nome. Ela se autodenominava orgulhosamente uma sacerdotisa, o que, estranhamente, ela acreditava ser bastante óbvio. Sacerdotisa é uma classe de suporte que desempenha um papel fundamental na cura, mas ela estava longe de ser santa. Dahlia estava procurando por um grupo de raças não humanas e acabou encontrando o seu. Apenas os dois eram membros, mas, como ele tinha ouvido os rumores sobre Ron, sugeriu que recrutar um poderoso assassino de parente como ele não seria uma má ideia. Ele ainda estava tentando entender o que estava acontecendo, então a elfa teve que soletrar para ele. Estendendo a mão, eles convidam um homem que matou centenas de humanos para se juntar ao grupo. E não é exatamente um convite que alguém aceitaria, mas ele realmente tem outra escolha. A sala já estava repleta de aversão contra ele, e encontrar outro grupo com os rumores de que ele era um assassino de parentes seria impossível. Sem outra opção, eles apertam as mãos e esperam uma parceria frutífera. Agora é hora de partir e testar a compatibilidade de suas forças e habilidades. Não havia outro lugar para ir a não ser a masmorra, onde também caçariam a arpia. Sob o brilho tênue das cavernas da masmorra, as arpias gritavam e investiam contra os aventureiros. Por enquanto, Ron recebe a instrução de derrubá-las e provar suas habilidades. Monstros voadores como esses são complicados para um portador de escudo, mas ele deve conseguir alcançá-los se pular. Para sua surpresa, os monstros caem com a ajuda do arqueiro do grupo. Dahlia diz que ele não pode deixar humanos roubarem seus alvos novamente e Humana continuar provocando. Outro inimigo mergulhou com um rugido alto. Ron se vira quando recebe a ordem urgente e repentina de erguer o escudo, mas não para se defender. Merrin corre em sua direção e usa o escudo como plataforma para se lançar contra um dos inimigos. Apesar de sua classe sacerdotisa, um único soco da mulher fera é suficiente para derrotá-lo. O líder elogia o novo recruta, destacando seu tempo de reação e trabalho em equipe. Com a presença deles, ele se lembra de que ter camaradas ao seu lado não era tão ruim assim. Como eliminaram 3 alvos logo de cara, decidem limpar a área e fazer uma pequena pausa. Nesse instante, Ron percebe algo se movendo perto das arpias mortas. Uma criatura menor cambaleava por ali, segurando as penas do monstro. Dahlia zomba dele por ser tão caipira e explica que elas são chamadas de bonecas vivas. Basicamente, são golems de estimação movidos a mana, e a que está diante dele é Forco. O dono transborda de orgulho e carinho por seu animal de estimação que estava limpando as penas. Como funcionam com mana, não precisam ser alimentados e podem até ser treinados para ajudar. Não são bebês, mas fica bem evidente que Dahlia gosta de coisas fofas. Lembrando-se de algo ao olhar para Ron, ele agarra Forco e se vira, lembrando o humano de que ele é um
um golem que não pode ser comido, Marin encerra a conversa sem sentido para voltar à caça. Eles atingem metade da cota muito mais rápido do que o normal, dadas as habilidades do novato. O líder se pergunta por que Dahlia demorou tanto para apresentá-lo, enquanto ele começa a falar sobre certas circunstâncias. O aroma irresistível de frango assado atinge o nariz sensível da mulher fera. A elfa já tinha uma ideia do que estava acontecendo, mas Marin ficou irritado, acreditando que o humano estava assando carne para si mesmo. A carne de arpia estava preparada para o cozimento e o caldeirão estava aquecido. Tudo estava temperado perfeitamente ao seu gosto e só faltava cozinhar. O óleo chiava enquanto ele colocava os filés na frigideira, tomando cuidado para não queimá-los. Logo, o ombro de arpia grelhado foi servido. Parecia frango, mas o importante era o sabor. Uma única mordida disse a Ron tudo o que ele precisava saber. A textura lembrava de potro, mas era muito mais saborosa e deliciosa. Não havia gosto de caça, apenas doçura e gordura derretendo na boca. Enquanto planejava a próxima vez, seus companheiros, chocados, o mandaram parar imediatamente, sentando-se ao lado da carcaça da harpia. Ele se desculpou e perguntou se eles queriam provar. Marin desmaiou ao testemunhar a coisa mais horrível que já vira na vida. Ron argumentou que o rosto da harpia era mais parecido com o de um peixe do que com o de um humano, mas esse não era o ponto. Dahlia começou a perder o foco por ter presenciado aquilo pela segunda vez, mas o aroma delicioso atingiu o nariz da besta novamente, e ela não conseguiu evitar nem por um segundo pensar nisso. Ela balançou a cabeça, lembrando a si mesma que era um monstro. A ideia de comê-lo sozinha era uma blasfêmia, mas Rony percebeu a expressão dela e ofereceu um pedaço para os dois. Enquanto Dahlia era completamente contra, Marin apenas encarava, quase babando enquanto o humano elogiava o sabor. A tentação a fez gritar de agonia, e ela se perguntou por que a carne de monstro tinha um cheiro tão bom. Lembrando-se da carne de arpia cozida, Ron abriu a panela que havia ficado no fogo por mais tempo do que o planejado. O resultado final era uma tenra perna de arpia. Ele não se importou com as perguntas da garota, compartilhando que sempre quis experimentar pés de arpia sem tempero. Com isso, ele deu uma mordida no enorme apêndice. Como ele a cozinhou lentamente, a carne estava macia e doce como pudim e até se manteve inteira graças ao colágeno. Ficaria melhor com um molho picante, então ele decidiu experimentar em casa com o resto da perna. Dahlia, que estava exasperada e só agora se virou para olhá-lo novamente, gritou de choque ao ver a nova parte em sua mão. Assim que ele disse que pernas de arpia tinham veneno, Ron caiu no chão. Dizem para Marin usar magia de recuperação de status nele, mas ela não sabe como. É magia básica para sacerdotes, que ela nunca se preocupou em aprender porque era um incômodo. Com Dahlia causando alvoroço, outras arpias respondem e voam em direção a elas. Em vez de usar magia de suporte, a sacerdotisa usa orgulhosamente um novo feitiço de fogo que aprendeu. Uma torrente furiosa de magma sai de sua palma, errando o inimigo, mas incinerando Forco. O dono do golem tremeu de horror, pois nem sequer o tinha há uma semana. Embora a equipe estivesse em caos, as chamas felizmente afastaram o inimigo. Dahlia agarra a gola do líder com raiva, mas apenas se desculpa, envergonhada. Sua fúria era suficiente para durar milênios. Embora ela se ofereça para comprar um substituto, não seria o bastante. Principalmente porque Forco é um golem de edição limitada que não está mais à venda. Depois de um longo tempo, elas retornam à guilda, onde Daisy confirma o sucesso da missão. Ela diz para elas se livrarem pessoalmente da carne dos cadáveres das arpias. Elas suspiram exaustas, pois o dia inteiro foi mentalmente desgastante. Rony estava prestes a sair quando ouviram pegar o saco com as pernas de arpia. Ele estava levando para comer, já que seria um desperdício não aproveitar depois de abater a carne. Como o jeito que ele carregava o saco era incômodo, disseram para ele pelo menos guardá-lo. Só agora ele se lembra de que tinha algo assim. Ele abre a habilidade que havia esquecido completamente e vê alguns itens e vários espaços vazios. O motivo pelo qual as pessoas o olhavam estranho era porque ele carregava uma bagagem enorme o tempo todo. Se perguntando há quanto tempo havia esquecido algo tão básico, ele amaldiçoa seu estado mental. Seus pensamentos são interrompidos pela voz de Marin. A última parte da missão foi difícil, mas as habilidades e o trabalho em equipe deles foram excelentes. Se ele estiver disposto, poderá se juntar oficialmente ao grupo e concluir as missões com facilidade. A aceitação de Rony o colocaria formalmente no grupo misantropo. Como ambos têm ótimas habilidades, tê-los como aliados era definitivamente melhor do que estar sozinho. Ele aceita o convite, o que faz Marin sorrir de alegria e surpresa. Saindo sozinha para registrar formalmente o partido, ela deixa os dois homens a sós. Muita coisa já havia acontecido entre eles, mas como agora são camaradas,
camaradas, Dahlia diz a Ron que ele poderá contar com ele pelo resto de sua curta vida. As palavras o fazem lembrar de seu antigo líder, que disse a mesma coisa. Embora a lembrança seja agridoce, ele retribui o gesto após um momento de silêncio. Marin retorna depois de algum tempo, agitando os documentos de registro do partido. Segurando-os diante deles, ela conta como os batizou com orgulho de Partido Desorganizado, um nome terrivelmente ruim. As reclamações começam a surgir, principalmente da elfa, mas a líder imediatamente abusa de seu poder. Ela diz que ouviu Ron mencionar isso mais cedo no Ninho das Arpias. Ele chamou a situação de desorganizada e ela simplesmente gostou da palavra, apesar de não saber exatamente o que significa. Dahlia insiste no princípio de nomearem juntos, mas ela argumenta que seguirão a decisão da líder. Ele não consegue acreditar que todas as suas conquistas agora serão listadas sob um nome tão ridículo. Por outro lado, Ron não se importou muito e só queria comer carne de arpia em seu quarto. Marin o flagra e pergunta onde ele vai. Como ele é novo, eles precisam fazer uma festa de boas-vindas, que também serve como comemoração da missão. Ele tenta recusar, mas a líder não permite e diz para os dois se juntarem a ele. Eles chegam a uma taverna próxima ao anoitecer e são autorizados a beber o quanto quiserem. Dahlia ainda estava em negação sobre o nome do grupo e foi repreendida por guardar rancor como uma elfa típica. Enquanto isso, Ron olhava para a comida de aparência deliciosa, que certamente teria um gosto ruim. Dito isso, só a aparência já o fazia salivar e considerar dar apenas uma mordida. Ele faz isso, mas sente náuseas com o gosto horrível e quente de jornal. Deixando a discussão de lado, Marin diz que tem algo a perguntar ao novo membro. Eles precisam conversar sobre o objetivo do grupo, que é se tornar um grupo de nível A o mais rápido possível. O motivo disso permanecerá em segredo, pois cada um tem suas próprias circunstâncias. Todos os aventureiros começam no nível D e podem subir através de vários exames de promoção. No entanto, o nível mais alto que um aventureiro pode alcançar por meio desses exames é limitado ao B. Para alcançar o nível A, é preciso ser reconhecido por suas conquistas e estar qualificado para fazer um exame misterioso. É um feito que apenas a elite reconhecida pela guilda consegue realizar. Quanto a Marin, seus irmãos mais novos são escravos, então ela precisa de uma grande quantia de dinheiro para libertá-los. Seu antigo mestre concordou em libertá-la por 3 anos, para que ela pudesse ganhar o suficiente para comprar a liberdade deles. Sua família foi escravizada após a Revolução, então esta é a única maneira de salvá-los. Ron não tem ideia de que revolução ela está falando, o que choca os dois. Para os padrões humanos, é algo que aconteceu recentemente e faz parte da história comum. Os humanos sequestram e traficam outras raças há séculos. Eles capturaram elfos por sua beleza, forçaram anões a trabalhar por suas habilidades técnicas e escravizaram homens-fera, que consideravam animais inferiores. Suas famílias estavam entre elas. Os humanos aprisionavam seus irmãos sem escapatória e os exploravam para satisfazer seus próprios desejos. Em prisões das quais não conseguiam fugir, definhavam física e mentalmente. Aqueles que tentavam escapar e eram capturados encontravam fins terríveis. Isso continuou por eras, até que as raças que viviam separadas finalmente se uniram para lutar contra a tirania. Foi o início da revolução que os humanos chamaram de Guerra das Raças. Diversas exigências foram apresentadas aos humanos, uma das quais era a abolição da escravidão. Se não aceitassem os termos, uma guerra total seria declarada contra eles. A humanidade adotou uma postura intransigente a princípio, mas ao contrário dos não-humanos, tinha muito a perder. No fim, assinaram um tratado que tornava o tráfico de outras raças ilegal, com cláusulas para impedir que interferissem em suas vidas. Depois disso, seus irmãos ocultos começaram a aparecer e agora é comum vê-los caminhando à vista de todos. É graças a esse tratado que elfos e homens-fera podem trabalhar como aventureiros. Ron não fazia ideia de que tal pedaço da história existisse. Ele então pergunta sobre a versão de Dahlia. Ele quer se tornar o ancião da floresta onde costumava morar. Sua família assumiu esse papel por gerações e isso deveria continuar. No entanto, esse papel é imposto ao filho mais velho. E embora sua irmã mais velha deteste a ideia, todos estão forçando a responsabilidade sobre seus ombros. Ele está mais confiante do que ninguém de que pode proteger sua família. Depois de ouvir seu apelo, seus irmãos concordam em lhe conceder o cargo. Se ele provar seu valor antes de completar 150 anos, apenas se tornar um rank A não será suficiente, mas será um passo necessário para o objetivo final. Da escravidão a se tornar um ancião, ambos têm razões desesperadas. Já que cada um deles carrega seus próprios desejos, seria ótimo se Ron tivesse um objetivo semelhante. Perguntam a ele se ele tem algo do tipo. Ele pensa sobre isso por um tempo e se lembra do túmulo da irmã. Ao verem sua reação, dizem que não tem problema se ele não quiser falar sobre isso. Talvez fosse justamente para isso. Repleto de uma nova determinação, o humano afirma que há um dragão que ele quer matar. Os dois se surpreendem com a menção inesperada de uma criatura todo-poderosa. Ron diz que está caçando o dragão que atacou e queimou sua casa anos atrás. Quando encontrar esse dragão, há algo que ele precisa fazer a todo
custo. A mesa fica em silêncio por um instante, e ele já sabe que pensam que ele está brincando. Em vez de zombar dele, Dahlia diz que ele parecia não ter ganância, mas, na verdade, nutre a maior ambição de todos. Independentemente dos detalhes, seu objetivo é subir de nível para receber o direito de subjugar dragões. Como todos compartilham o mesmo objetivo, o grupo brinda com suas canecas e concorda em dar o seu melhor. Um novo dia chega, e Ron decide relaxar e preparar uma refeição farta para si mesmo. Mesmo assim, ele só comprou alguns ingredientes, mas já estava sem dinheiro depois de pagar a hospedagem. Óleo é caro, então seria um desperdício. Mas primeiro ele o aquece. Depois disso, ele recorre ao seu depósito mágico, que ele só se lembrou de usar recentemente. Lá dentro, a carne crua, perfeitamente conservada, está no mesmo estado de quando entrou, o que significa que o espaço é o melhor local para armazenar alimentos. Agora ele bate os ovos para fazer uma mistura, depois empana a carne uniformemente na farinha de rosca. Ele a coloca no óleo e ouve o chiado familiar que nunca perde a graça. Quando está bem dourada, ele vira os pedaços para não queimarem e frita uma segunda vez para ficarem crocantes. Finalmente, é hora de escorrer, colocar no prato e comer as coxas de arpia fritas. O garfo penetra na pele dourada, fazendo um som crepitante. Ficou muito bom para uma primeira tentativa. Levantando o capacete só um pouquinho, ele dá uma mordida e saboreia a combinação perfeita de textura crocante e carne suculenta que explode em sabor a cada mordida. Estava delicioso. Havia também um toque sutil de doçura, quase comparável ao de um caranguejo bem recheado. Quanto mais ele come, mais quer e fica feliz por ter bastante. Quando estava prestes a dar outra mordida, alguém o chamou em voz alta. Era Dahlia, batendo na porta e mandando-o abrir. Ele obedece e abre a porta, perguntando imediatamente o que ele quer de repente. Como precisa de algo urgente, diz que precisa de um tempo a sós e conta que parece haver um problema com o líder deles. Como se trata de uma conversa particular, ele é levado para dentro, onde vê um prato de comida frita. Ele fica horrorizado, já sabendo que seu camarada usou carne de monstro, mas se senta, lembrando a si mesmo que Marin vem em primeiro lugar, dizendo que a simples conversa entre eles deve ser mantida em segredo. Dahlia pede a ele algum dinheiro emprestado. O pedido descarado desperta algo em Ron, que se levanta e diz para ele ir embora se é só isso que está acontecendo. Ele jura expulsá-lo imediatamente, caso não tenha um motivo convincente. Indo direto ao ponto, o elfo diz que o mestre humano de Marin parece tê-la enganado. Dada a situação dela com seus irmãos, o motivo de terem pausado as missões hoje foi porque ela saiu para vê-los. No entanto, seu mestre quebrou a promessa e estava se preparando para leiloá-los. Ele deve ter planejado isso desde o início e estava apenas fingindo brincar com ela. Quando ela implorou para que ele parasse, ele disse que ela tinha apenas 5 dias para conseguir o resgate. E, infelizmente, ele está pedindo 10 moedas de ouro por pessoa, o que significa 50 centímetros no total. Convertendo a moeda deste mundo para seus antigos padrões, um músculo equivale a cerca de 10 ienes, 100 equivalem a 1 prata e 100 pratas equivalem a 1 ouro. O custo de vida médio de um aventureiro é de 2 ouros por mês, e 20 ouros equivalem a cerca de 2 milhões de ienes. Dahlia não queria espalhar a história imprudentemente, mas a orgulhosa garota implorou que ele salvasse seus irmãos. Ele não podia ignorar a escravidão de seus irmãos, então veio pedir dinheiro. Ron recusou categoricamente, pois só os conhecia há alguns dias, apesar de estar em um grupo. Ele não tinha muito dinheiro mesmo, mas, de qualquer forma, não confiava neles o suficiente para fazer isso. Coçando a cabeça, Dahlia disse que os irmãos de Marin eram crianças pequenas que mal tinham começado a andar. Ron liberou uma aura mortal, ofendido pela elfa que ousou chantageá-lo usando seus valores pessoais. Por ora, ele pergunta o que ganhará com isso, caso concorde em ajudar de alguma forma. O silêncio toma conta do ambiente. Parece não haver outra opção. Dahlia então pede ao humano que lhe dê atenção por um instante, momento em que pergunta se ele possui o atributo vento entre suas aptidões elementais. Neste mundo, contanto que se possua inteligência, é possível usar magia de todas as linhagens. A aptidão elemental indica os elementos para os quais alguém é mais adequado, custando menos mana e concedendo mais poder. Isso é determinado principalmente no nascimento, e a maioria das pessoas nasce com apenas um tipo. Ocasionalmente, existem gênios que nascem com 2 ou mais, e eventualmente gravam seus nomes na história. Se ele ajudar os dois com essa questão, Dahlia promete conceder-lhe a bênção do espírito, que lhe dá aptidão para o elemento vento. Não que não seja suficiente, mas Ron sabe que conceder um atributo não é algo que qualquer um possa fazer. Irritado, o elfo jura pelo nome de sua floresta, provando sua resolução. Dito isso, o humano aceita os termos e se levanta para ir embora. Caminhando juntos, Dahlia pergunta como Ron planeja conseguir as 20 moedas de ouro, uma quantia que ele sabe ser enorme. O humano diz que terá que caçar e vender monstros de alto nível no mercado negro. Ele é lembrado de que a guilda proíbe estritamente a entrada em masmorras acima do seu nível sem permissão, mas essa é a única maneira de ganhar tanto dinheiro em tão pouco tempo. A guilda atribui níveis às missões, assim como faz com os aventureiros, e tem regras a respeito disso. Aqueles pegos entrando em masmorras acima do seu
seu nível serão multados e suspensos de aceitar qualquer trabalho. Deixando a legalidade de lado, a distância até as masmorras de alto nível é muito grande e levaria muito tempo. Só a viagem até lá levaria de 3 a 4 dias. Perguntam a Dahlia como ele planejava juntar dinheiro. Se Ron não estivesse convencido, pedir ajuda à família levaria muito tempo, então ele usaria as poucas economias que tinha. Infelizmente, o humano não tem nada do tipo, então talvez ele tenha algo valioso que possa vender. O item mais valioso que ele possui agora são os brincos guardados em seu depósito. Por enquanto, os dois concordam em juntar o que puderem. Ao pôr do sol, uma figura sombria e encapuzada entrou em um prédio. O lojista o vê e pergunta o que ele quer. Ao ser informado de que queria vender algo, o homem pede para ver. Um par de brincos familiares é colocado sobre a mesa. Normalmente, tais artigos deveriam ser vendidos em uma joalheria. Ao observar mais atentamente, os olhos do guardião se arregalam em absoluto choque, percebendo que ele segurava fragmentos da Pledis, que agora deveriam não existir mais. Questionado sobre onde os conseguiu, Ron diz que um velho amigo os confiou a ele. Em uma mansão de aparência luxuosa, um par de mãos familiares tremia no chão, observando Marin ajoelhar-se diante dele. Clyde diz que ela finalmente deve entender sua realidade. Ela deve ter gostado de seu pequeno passeio, fruto de seu capricho de lhe dar 3 anos para ganhar dinheiro. O Homem-Fera não deseja nada mais do que despedaçá-lo e seus capangas. Nesse instante, ela ouve a voz de Dahlia chamando-a de fora. Ela se vira para vê-lo, mas se surpreende ao encontrar Ron ao seu lado. Ao ser questionado sobre o motivo de sua presença, o elfo diz que ajudou a trazer o dinheiro. Eles podem conversar sobre isso depois, mas precisam comprar a liberdade dos irmãos dela agora. Identificando-se como membros do grupo, eles afirmam ter trazido o resgate exigido por Clyde. Marin detesta receber a ajuda de um humano e teme que isso seja usado contra ela mais tarde. O escravista duvida que eles consigam trazer tanto dinheiro e se prepara para identificar as moedas falsas. No entanto, ele fica chocado ao encontrar moedas de ouro verdadeiras dentro do saco que trouxeram. Um olhar foi suficiente, então ela o mandou se apressar e libertar seus irmãos. Ele então joga com os termos, argumentando que ela mesma deveria ter trazido o dinheiro. Era ridículo e Dahlia sabia disso. Furioso, ele relembra o pacto que valida a transação e o desafia a enganar um elfo. Clyde detesta a ideia, mas não tem escolha a não ser exigir as mercadorias e os documentos de identidade. Se seu amigo não estivesse lá, Marin estaria à mercê do homem malvado. Os atendentes chegam, trazendo consigo 2 crianças fera. Elas correram para os braços apertados da irmã, finalmente libertas da escravidão. Rony observou o reencontro emocionante entre os irmãos, e como Dahlia dissera, o homem escravizava crianças simplesmente por serem de uma raça diferente. Elas eram magras demais, e a ideia de vê-las passando fome o fazia tremer de fúria. Pegando os documentos de identidade originais dos escravos, Clyde os rasga, supostamente se livrando dos papéis na frente de todos. Insatisfeita, Marin usa sua habilidade elemental para queimar os documentos, libertando oficialmente seus irmãos de uma vez por todas. O escravizador zomba disso e a lembra de que ela ainda é sua escrava, apesar dos outros terem sido libertados. Nesse instante, Rony invoca seu inventário novamente. Ainda não satisfeito com o negócio, ele tira outra bolsa e diz que também está comprando o status de Marin. Todos na sala ficam chocados com suas ações. Ela insiste que sabe se virar e que salvar sua família já foi o suficiente, mas ele simplesmente a ignora e pergunta o preço. Clyde ri da tentativa um tanto extravagante. Ele recusa categoricamente a proposta, pois já a colocou em leilão hoje. Como a líder dele já estava na lista, Clyde sugeriu participar e comprá-la eles mesmos. Marin exigiu uma explicação, pois nunca tinha ouvido falar que ela estava sendo leiloada. Sabendo que aquilo era um capricho para provocá-los, Dahlia ficou furiosa. O escravista apenas riu deles, dizendo que tinha todo o direito de fazer o que quisesse com ela. Enquanto o elfo estava prestes a perder o controle, Ron não era do tipo que caía em suas artimanhas infantis. Provavelmente era uma mentira inventada por Clyde, que provavelmente não tinha a intenção de vendê-la de qualquer forma. Entrando na brincadeira, o humano aceitou a exigência e concordou em comprá-la mais tarde. Ele disse a Marin para confiar nele e em seu plano, mas ela apenas se perguntou por que ele iria tão longe. Permanecendo em silêncio, ele se lembrou da irmã, que lhe disse que toda criança precisa de um adulto para guiá-la e protegê-la. E isso, é claro, também se aplicava a ele. Ela acariciou sua cabeça carinhosamente, assumindo esse papel por ele. Toda criança merece um protetor e essa é a razão de sua existência. No momento, ele é o único que pode proteger as crianças fera. Libertá-las não é o fim do jogo, e ele não estava disposto a deixá-las sem a irmã. Convencida, Marin diz que vai tentar e confiar nele, mas jura nunca perdoá-lo se ele prometer muito e perder no final. Embora Dahlia também não goste da ideia, ele sabe que tudo o que podem fazer agora é seguir as instruções de Menor. Com isso, os 2 homens partem por enquanto, prometendo se encontrar novamente em breve. Clyde riu dos companheiros confiáveis de sua escrava, questionando se ela acreditava que eles realmente poderiam salvá-la. Ele não tinha planos de simplesmente leiloá-la e vendê-la. A garotinha podia se debater o quanto quisesse,
quisesse, mas ele não a deixaria escapar de jeito nenhum e disse que ela acabaria rastejando de volta para ele. Virando-se, ele diz ao seu lacaio para ligar para a equipe de apoio dos mercadores e se preparar. A casa de leilões se ilumina à noite e eles vendem todos os tipos de pessoas, incluindo criminosos humanos. O leilão estava bastante acirrado e os dois membros do grupo aguardavam seu líder. Enquanto discutiam o preço de um homem-fera, um homem de aparência suspeita sentou-se atrás deles, ouvindo a conversa. Finalmente, era hora de passar para outra raça. Eles se animaram quando Marin foi apresentada à multidão. Suas habilidades e experiências foram destacadas, mas seus olhos estavam cheios de raiva. Clyde definitivamente havia usado algum truque sujo, e ela precisava contar isso aos seus companheiros de alguma forma. Enquanto sua apresentação continuava, seu mestre observava de cima com um largo sorriso no rosto. Ele tinha certeza de que os aventureiros de nível C já haviam gasto todo o seu dinheiro pagando pelos irmãos dela. Era simplesmente ridículo pensarem que poderiam comprar seu tesouro. Ele não permitiria que conseguissem o que queriam. O anfitrião iniciou o leilão com 6 peças de ouro e 30 de prata. O homem por trás das aventuras imediatamente levantou sua paleta e foi questionado sobre seu lance. Ele se levantou, pronto para aniquilar todos. Dahlia ficou incrédula ao vê-lo oferecer 20 peças de ouro de imediato. Era uma quantia suficiente para fazer o coração de Marin disparar, e ela tinha certeza de que eles não poderiam ter mais do que aquilo. A elfa estava perdendo a cabeça, esperando algo um pouco acima da média de 9 peças de ouro. Nesse instante, outro número surgiu e perguntaram qual era o limite do lance. Enquanto os humanos tinham um limite de 30 peças de ouro, outras raças tinham um valor mais alto de 50 peças de ouro. Nesse caso, Ron ofereceu 50 peças de ouro sem rodeios para garantir a venda de seu líder. Dahlia não conseguia acreditar, não esperava que ele tivesse tanto dinheiro em mãos. Ele estava totalmente preparado para isso, já que não confiava em sua mestra desde o início. Até o apresentador duvidou do que ele ouviu e pediu que ele repetisse o lance. Baseado apenas na aparência deplorável deles, ele acreditava que eles não poderiam pagar aquilo, e todos na sala concordaram. Tentando contê-lo, ele disse que a casa de leilões tinha uma política de pagamento imediato. Dito isso, Ron se virou para o lado, levantou-se de seu lugar e caminhou em direção ao palco. Apesar da desaprovação do apresentador, ele estava de pé sobre Marin, brilhando com uma luz, enquanto trazia a salvação para a vida dela. Nesse instante, moedas de ouro caíram do céu quando ele abriu seu depósito mágico. Depois de um tempo, ele perguntou se já havia mostrado o suficiente. Clyde queria protestar, sem entender como um mero aventureiro de nível C poderia ter tanto. Sem ter escolha, a não ser aceitar, o anfitrião selou o acordo, e as doces palavras de liberdade atingiram as correntes que prendiam o coração de Marin. De volta à estalagem, seus irmãos correram até ela com enormes sorrisos no rosto. Ela os abraçou forte, dizendo que tudo havia acabado e que todos finalmente estavam livres. Questionado sobre por que manteve sua riqueza em segredo, Ron disse que simplesmente nunca perguntaram quanto ele tinha. Observando a reunião da família, eles estavam apenas felizes por tudo ter dado certo no final. Chamando o humano, Marin o agradeceu timidamente, mas sinceramente, e disse que não tinha ideia de como retribuir. Eles não puderam continuar a conversa, pois um aroma delicioso chegou aos narizes das crianças. Ao ouvirem que sentiam um cheiro de carne saborosa, Ron os levou até a cozinha para comerem um pouco. Enquanto isso, a irmã mais velha se pergunta como retribuir o favor e é aconselhada a não se preocupar muito com isso. Seu salvador provavelmente a ajudou porque os vê como camaradas e só quer que as coisas continuem assim. Tranquilizada, Marin segue em frente e diz que sentiu um cheiro gorduroso e delicioso. Dahlia percebe algo ao ouvir suas palavras e entra em pânico imediatamente. Ele entra na sala de jantar para impedir Ron, que estava prestes a servir carne de arpia frita para as crianças. Dahlia corre para a cozinha e, furioso, impede Ron de alimentar os irmãos de Marin com carne de monstro, o que o leva a perguntar ao elfo o que está acontecendo. As pequenas criaturas dão uma mordida na arpia frita e acham que é a coisa mais deliciosa que já provaram. Dahlia expressa seu nojo, mas Marin lhe diz que seus irmãos podem comer frango frito, pois as feras têm estômagos de aço. Ele acrescenta que são crianças em crescimento, então podem comer o que quiserem, a menos que seja ferro ou carne de monstro, até que Marin percebe algo e pergunta que tipo de carne eles estão comendo, ao que Ron responde imediatamente que é carne de arpia. As criaturinhas saboreiam a carne alegremente, enquanto Marin não consegue acreditar no que Ron está dando para seus irmãos comerem. Ela imediatamente pega a carne e diz para seus irmãos pararem de comer, mas as crianças imploram e dizem o quanto a comida está deliciosa. Marin olha para a comida, pensando em fingir que desmaiou depois de comê-la para assustar seus irmãos. Ela pensa que preferiria morrer a comer um monstro nojento, mas não tem escolha. Tremendo, ela tenta não provar e simplesmente desmaia como se estivesse envenenada. De repente, seus olhos se arregalam em choque, levando Dahlia a perguntar o que há de errado. A elfa pensa que ela acabou de ser envenenada como Ron quando comeu gárgulas. Para sua surpresa, Marin não consegue acreditar no quão deliciosa é a carne de monstro, enquanto seus irmãos pensam que ela está monopolizando a comida. Marin comenta que nunca havia provado uma carne tão macia
macia, suculenta e saborosa. De repente, Ron pergunta se ela gostou do sabor, o que a assusta. Marine finge que não gostou da carne de monstro enquanto leva seus irmãos embora, envergonhada. Subitamente, Ron liga para Dahlia, lembrando-o da moeda de ouro que lhe deve e exigindo 90% de seus ganhos, o que o deixa atônito. Sua frustração transparece e ele pergunta se Dahlia quer que ele morra, mas Ron responde com frieza. Ele então pede a recompensa prometida por Dahlia. Logo depois, os dois chegam à floresta no meio da noite. Dahlia explica que precisam ser discretos, pois os espíritos não gostam desse tipo de atmosfera, enquanto se prepara para conceder a Ron uma bênção de atributo. Dahlia percebe que Ron sabe que não é algo comum e pede que ele tire as luvas, pois é necessário usar pele de urso para que a bênção tenha efeito. Ron segue as instruções, enquanto Dahlia revela que os elfos concebidos na floresta nascem com a bênção de um espírito. O atributo da bênção determina sua aptidão inata, e esse espírito ligado a eles permanece com eles por toda a vida como um guardião. Ao invocar esse espírito, é possível conceder a bênção de um espírito a outro. No entanto, os elfos só podem fazer isso uma vez, e geralmente trocam bênçãos com um parceiro, ou as concedem a uma criança, ou a um salvador de longa data. Ron não tinha noção da importância disso, e questiona se realmente quer usar a bênção nele. Dahlia o declara seu salvador, realizando seu desejo de salvar seu povo da opressão humana pela segunda vez. Ele prossegue com o ritual e invoca um espírito chamado Sylph. Ron fica surpreso com a rajada de vento que o envolve, perguntando-se se já está sentindo o poder do espírito. Dahlia revela que os humanos não sequestraram elfos apenas por sua beleza. Em vez disso, usaram a ausência de dor como isca para roubar essa bênção. A maioria de seu povo suportou o inferno para proteger sua dignidade, mas depois que o tratado libertou os escravos, a taxa de mortalidade dos elfos aumentou drasticamente, revelando que a causa sempre foi o autossabotagem. Ron fica sem palavras. Dahlia explica que os elfos têm uma memória irritantemente afiada, deixando aqueles que retornaram após o tratado assombrados por seus próprios traumas ao voltarem para a árvore do mundo. Dahlia revela que despreza os humanos que causaram e ignoraram seu sofrimento, a ponto de matá-los a todos se pudesse. Dahlia exala magicamente, soprando uma rajada espiritual em direção a Ron. Ele finalmente adquire a afinidade com o atributo vento, além do fogo, deixando Ron atordoado. Dahlia esclarece que ainda odeia os humanos por sua natureza vil e gananciosa, acrescentando que o fato de ter lhe dado uma bênção não significa que os perdoou, enquanto Ron o ouve atentamente. No dia seguinte, na guilda, Merrin e Dahlia cumprimentam Ron. Elas contam que finalmente encontraram outra besta para cuidar dos irmãos de Imorta, já que não podem simplesmente deixá-los com os humanos. Merrin está animada, pois este é seu primeiro dia como cidadã livre, e ela também recebeu uma grande missão: subjugar Mad Dort. Dahlia acha repugnante caçar em um pântano lamacento, mas Merrin explica que é seguro para uma missão de nível C. Como os Mad Dort são massas de lama vivas que se movem como lodo, o Ron se pergunta se eles têm um gosto bom como outros monstros. Dahlia já sabe o que ele está pensando, enquanto Merrin os instrui a irem até a entrada para encontrar a carruagem que ela alugou. Enquanto caminham, Merrin planeja explicar os detalhes dentro da carruagem depois que Dahlia perguntar se ela verificou os outros monstros na caverna de cristal. Merrin então conta que precisa encontrar um lugar para ela e seus irmãos, já que não pode deixá-los morando em uma estalagem por muito tempo. O grupo para repentinamente diante da carruagem. Dahlia acha a viagem um pouco cara, mas Merrin explica que não é a que ela pediu. Ela pede ao guarda blindado que explique, até que um homem loiro sai da luxuosa carruagem, causando arrepios em Merrin ao ouvir a voz familiar. Acontece que era seu antigo mestre, o que leva Ron a perguntar o que ele quer, já que o acordo já estava fechado. O mestre responde arrogantemente que sente falta de Merrin, então decide fazer uma proposta, oferecendo-se para trocar a escrava de volta, como ela se refere a Merrin. A proposta deixa Ron sem palavras. Isso irrita Dahlia, que acha a renegociação absurda, mas o mestre manda o elfo calar a boca e pede a Merrin que pare de encará-lo por consideração aos velhos tempos. Ele os avisa que os guardas da retaguarda são mais de 80 e os subjugarão se revidarem. O mestre se dirige a Ron educadamente e oferece 100 moedas de ouro para ter Merrin de volta, mas Ron simplesmente recusa, deixando o mestre sem palavras. Ele acha que Ron considera a oferta muito baixa, mas a escrava não vale mais do que 100 moedas de ouro, o que só irrita a Dahlia. Ele aumenta a oferta para 150, mas Ron recusa friamente. Ele aumenta novamente, apenas para obter a mesma resposta. Merrin está confiante de que Ron não a trocará, mesmo que ofereça 100 milhões de moedas de ouro. O mestre revela que o preço de mercado de um escravo homem-fera é de 200 moedas de ouro e pergunta se ele ainda recusará. Ron
acha que é um bom negócio, o que irrita Dahlia, mas ele diz que está apenas brincando. Rony lembra ao mestre que Merrin já é uma pessoa livre, visto que ele destruiu seu contrato anteriormente. Ele o adverte para parar de incomodá-los e de desrespeitar Merrin. O mestre expressa sua frustração ao notar que eles estão se embriagando com o senso de camaradagem. Ele pensou que poderia resolver as coisas com dinheiro, mas não abrirá mão do prazer de brincar com Merrin quando um golpe repentino atinge seu rosto. Acontece que Merrin não conseguiu mais se conter e decidiu atacar seu antigo mestre. Sua energia transborda enquanto ela o lembra de que não é mais sua escrava e o adverte para ter cuidado com a linguagem. O guarda blindado reage imediatamente, tentando sacar sua espada, mas Rony segura sua cabeça e o adverte para não desembainhar a arma. Ele esmaga o rosto do guarda contra o chão, sem hesitar, enquanto o outro mercenário avança com sua lança. Rony calmamente pega uma pedra e a arremessa com força avassaladora. O inimigo não teve tempo de reagir, enquanto o mestre expressa sua frustração após seus guardas serem facilmente derrotados. Ele pergunta qual é o nível de Ron, ao que este revela ser 95, chocando Merrin e Dahlia. De repente, Merrin agarra a cabeça de seu antigo mestre para lhe dar uma surra. Dahlia diz a Merrin para terminar logo para que possam ir embora, enquanto esta responde que acabou de espancar seu antigo mestre. Ela o adverte para nunca mais aparecer, mas o mestre planeja sua vingança imediatamente, contando ao grupo de mercadores sobre o grupo deles. Ron se aproxima do mestre e lhe diz que os rumores sobre ele ter matado pessoas têm dificultado a busca por um grupo. Ele observa que é mais trabalhoso encontrar um novo grupo do que destruir um grupo de mercadores, assustando o mestre. Ron o adverte para não encostar um dedo em seu grupo, então levanta o pé e esmaga sua carruagem com um único chute. O mestre fica sem palavras enquanto Ron se afasta, depois de lhe dizer para se colocar em seu lugar. Enquanto isso, dentro da caverna de cristal, Dahlia aponta que os monstros são fracos ao fogo e pede para acender uma fogueira. Merrin tem uma ideia, mas Dahlia tenta impedi-la imediatamente. Merrin explode a caverna com suas chamas, mas Dahlia a repreende, dizendo que se ela pretende usar magia novamente, pelo menos pratique. Depois, Rony prepara uma sopa lamacenta feita com o monstro. Merrin e Dahlia o alertam para ter cuidado, pois não sabem se é venenosa. Rony fica surpreso ao perceber que a comida não cheira a terra, então pensa que também não tem gosto de terra. No entanto, ele sente nojo ao descrever o gosto como argila. Ele decide comer o resto da carruagem de arpia que havia preparado antes. De repente, Merrin o agradece formalmente por salvar sua família e promete juntar dinheiro para pagá-lo. Ele diz que não precisa pagar, pois ela precisa alimentar seus irmãos, até que Dahlia pergunta como ele conseguiu tanto dinheiro. Rony revela que vendeu uma lembrança de um velho amigo, deixando Merrin sem palavras. Ela fecha o punho e pergunta por que ele teve que vender um item tão importante. Rony a tranquiliza, dizendo que está tudo bem e que agora são seus amigos, podendo retribuir o favor realizando missões juntos. Merrin fica incrédula com a generosidade dele, enquanto Dahlia comenta que é bom tê-la como líder. O ânimo de Merrin se renova e ela promete cuidar deles, até que de repente se lembra de Dahlia abençoando Rony e pergunta se eles já se conheciam. Ele responde que não faz muita diferença e menciona que a bênção foi o preço que pagou por um contrato. Isso desperta a curiosidade de Merrin, que pergunta por que ele sempre usa um boné. Ele explica que tem seus motivos e Merrin fica curiosa e quer tirá-lo. Dahlia presume que Rony esteja escondendo uma cicatriz enorme e lembra Merrin de não ser tão intrometida. No entanto, o elfo lembra Ron de se abrir um pouco caso alguém queira conhecê-lo melhor, deixando-o sem palavras. De repente, algo chama sua atenção. Uma enorme explosão acontece, chocando Dahlia e Merrin. Uma cauda de cristal surge de repente, mas uma flecha perfura seu olho, enquanto Merrin desfere o golpe final sem hesitar. Ela pergunta se Ron está bem, mas o choque toma conta do rosto de Dahlia depois que ele o examina. Descobre-se que há fragmentos de cristal nos olhos de Ron após a explosão. Ele observa que sua visão está boa e minimiza seus ferimentos, mas seus colegas pensam o contrário. Merrin, preocupada, pede que ele tire o capacete para que possam tratar seus ferimentos, e se seus olhos estiverem machucados, que retornem imediatamente ao templo. De repente, uma lembrança o atinge, mostrando seus antigos colegas fugindo aterrorizados após verem o que pensaram ser um monstro. Ron grita e ordena que Dahlia e Merrin não o toquem, deixando as duas garotas atônitas, pois ele realmente não quer que elas vejam seu rosto. Ron enterra o rosto nas mãos, como se estivessem em um pesadelo, e pede que parem e desviem o olhar. Dahlia tenta acalmá-lo e explica que precisam examinar bem o ferimento antes de tratá-lo. Ron finalmente se recompõe e garante a todos que foi apenas um arranhão e que sua visão está normal. Dahlia fica surpresa quando Ron a lembra de seu nível e o compara com o de Crystal Tail, que é apenas nível 30. Ele reitera que está bem e sugere que continuem com a subjugação. As garotas se entreolham em silêncio, então Merrin o cura e as duas respeitam seu desejo. As garotas se desculpam e Ron faz o mesmo depois de gritar com elas. O grupo finalmente retorna à guilda após concluir sua missão de subjugação. A recepcionista percebe o clima estranho entre eles e pergunta se algo aconteceu, enquanto Merrin tenta agir normalmente. De repente, ela verifica Ron novamente e pergunta
pergunta se ele realmente não vai ao templo. Dahlia sugere que descansem enquanto observam o estado de Ron. Subitamente, uma aventureira entra correndo e pede socorro, até que alguém se aproxima e pergunta o que há de errado. Ela relata que uma nova masmorra de mundo aberto foi confirmada na fronteira de Adorama, revelando que se chama Jardim das Flores da Dríade. Isso chama a atenção de Ron, enquanto Merrin sugere que eles voltem primeiro para a estalagem, já que a guilda cuidará disso. No entanto, Ron insiste que eles se juntem à subjugação, chocando Dahlia e Merrin. Ele confirma e compartilha que tem algo em que vem pensando. Enquanto isso, na densa floresta de Adorama, Anchorman, o primeiro herói, reúne os grupos convocados pela guilda para um briefing. Os aventureiros conversam sobre como a primeira pessoa a encontrar a masmorra foi brutalmente derrotada pelo chefe. Enquanto isso, Ron observa que as dríades são monstros do tipo calça, pensando se elas poderiam render uma boa salada ou picles. Dahlia e Merrin pedem a Ron que seja discreto sobre seus hábitos alimentares perto dos outros grupos, ou a reputação deles estará arruinada. Ron diz animadamente a Dahlia que finalmente poderá preparar um prato para ele, já que os elfos são vegetarianos, mas ele recusa a oferta imediatamente. Os aventureiros descobrem que há um total de 2 chefes confirmados na masmorra, o que torna a situação difícil para eles com o número atual de inimigos. No entanto, Anchorman, o primeiro herói, diz-lhes para não se preocuparem, pois ele está com eles. A subjugação será uma operação segura. Dahlia percebe que Ron não conhece o herói e não consegue acreditar que ele seja mais informado do que ele, apesar de ter crescido na floresta. Ele explica que herói é um termo coletivo para aqueles que detêm o título e que as pessoas os tratam com o máximo respeito. Contudo, há alguns que se aterrorizam com a aparência do herói, revelando que ela prenuncia a ressurreição do rei de todos os monstros, o Rei Demônio. Quando chegar a hora, os heróis que se levantarem contra o Rei Demônio serão úteis. É por isso que os heróis sempre recebem tratamento especial das nações e guildas. Com a ajuda de uma avaliação, é revelado que Anchorman é um guerreiro de nível 75 com os melhores atributos da classe. Também é mostrado que ele possui muitos títulos de quebrador por concluir masmorras pela primeira vez. Ron conta que viu um herói há muito tempo, enquanto Dahlia observa que isso não é surpreendente, já que dos 5 heróis encontrados até agora, o segundo foi morto e o quarto foi derrotado por um monstro, restando apenas 3. A atenção de Ron se desvia repentinamente ao ver um enxame de monstros se aproximando para atacar. Os aventureiros os detêm para que não alcancem o grupo principal, o que leva Dahlia a se preparar e atirar neles com seus tiros precisos. Merrin se junta à luta, socando os monstros até a morte, enquanto Ron demonstra sua habilidade com a espada, golpeando o enxame. Os aventureiros ficam impressionados com o grupo de Ron e, a princípio, pensaram que eles eram pouco confiáveis depois de ouvirem o nome do grupo. Merrin ouve a conversa dos aventureiros, orgulhosa por seu nome estar se espalhando, mas Dahlia lhe diz que não é um elogio. A elfa explica que o herói e o grupo de nível B derrotarão os 2 chefes um por um, enquanto o papel deles é bloquear os outros monstros que se aproximam. Finalmente, uma das dríades apareceu, mas o grupo de nível B já estava com dificuldades para acompanhar o chefe. Eles tentaram manter o chefe ocupado até derrotar a outra dríade. O Homem-Âncora avançou e desviou do ataque da dríade sem esforço, ponderando se deveria acabar com o monstro imediatamente. O chefe não conseguiu reagir a tempo, até que o Homem-Âncora o despedaçou num instante. Os aventureiros ficaram impressionados com a performance do herói após derrotar o chefe sozinho, enquanto o Homem-Âncora sorriu, demonstrando humildade. De repente, a outra dríade lamentou a perda de sua parente, soltando um grito gutural. O aventureiro se incomodou com o comportamento do monstro, mas a outra não se importou e esperava que o herói acabasse com o chefe restante. A terra se abriu repentinamente quando a dríade invocou raízes enquanto continuava a gritar. Os aventureiros ficaram presos pelas raízes e não conseguiam se soltar, o que levou Ron ao pânico. Ao perceber que a masmorra aberta tinha vários chefes e finalmente chegar a uma conclusão, ele percebe que precisam derrotar os 2 chefes simultaneamente. E Tyron, mestre do jardim enfurecido, fica profundamente triste com a perda de sua companheira. Dahlia pergunta a Ron o que está acontecendo com o monstro, mas ele a adverte para não se aproximar demais do chefe de alto nível. Anchorman ordena que todos recuem, pois o monstro é de nível 70 e está muito além de suas capacidades. Ele tenta ganhar tempo enquanto os outros retornam. No entanto, os aventureiros são presos pelas vinhas e pedem ajuda. Silenciosamente, Anchorman reclama que os níveis baixos são um verdadeiro incômodo. É revelado que Anchorman já havia se encontrado com a Guilda dos Ladrões antes para coletar informações, incluindo a estratégia para matar os chefes de uma só vez. Ele mentiu e forneceu apenas informações parciais, culpando-os por confiarem nele cegamente. Ele finalmente se prepara para agir e desfere o golpe final como um verdadeiro herói. De repente, ele é afetado pela maldição do monstro, que o impede de usar habilidades ou artes de armas por 10 minutos. A aura sinistra do monstro paira no ar, enquanto o âncora entra em pânico por não ter ouvido falar da habilidade de maldição em suas informações. O monstro o arrasta com seu cipó e
o joga no chão. Sua frustração transparece enquanto ele planeja cortar o cipó para se libertar. No entanto, o monstro não lhe dá chance e o joga novamente com violência. O âncora quase perde a consciência enquanto os aventureiros continuam a recuar após verem o herói caído e consideram a estratégia um fracasso. Ron observa que as baixas serão enormes se a situação continuar assim. O monstro persegue os aventureiros enquanto Ron se pergunta por quanto tempo deve se conter, usando sua arte com a espada, pensando que um nível moderado deve ser suficiente. No instante, Ron se coloca entre o monstro e os aventureiros e desfere um poderoso golpe que corta o monstro ao meio. O aventureiro fica atordoado após derrotar um chefe de nível 70 com facilidade. Ron não esperava um efeito em área, não pretendendo tornar o ataque muito dramático. Um sistema surge repentinamente diante dele, revelando que ele acaba de adquirir o título de conquistador do Jardim da Dríade. Dahlia e Marine correm para ver como Ron está, exibindo um olhar orgulhoso pelo colega. Os outros aventureiros se aproximam de Ron e o agradecem por salvá-los, enquanto continuam a elogiá-los. De repente, um deles percebe que Ron é aquele dos rumores que come monstros e se pergunta se ele não é perigoso. Dahlia e Marine não gostam do tom de voz deles, o que os leva a repreendê-los por seu comportamento rude depois de Ron ter acabado de salvar suas vidas. As garotas mandam que sumam antes que a situação piore. Enquanto isso, em outro canto, os aventureiros ajudam o âncora a se levantar, mas o herói está furioso com Ron por ter usurpado seu título de conquistador da masmorra. Ele olha para Ron e promete não esquecer essa humilhação. De volta à estalagem, Ron começa a trabalhar na mesa, notando que as entranhas finalmente foram retiradas. Ele descreve que elas estão cruas, mas lisas e brilhantes. Ele comenta que tiveram sorte de encontrar uma formiga no caminho de volta, curiosa para saber qual seria o gosto das castanhas colhidas dela. Primeiro, ele descasca a casca externa dura e, em seguida, remove a fina película interna com as mãos. Depois, ele as cozinha parcialmente em água quente até ficarem meio cozidas. Ele sugere retirá-las antes para que não fiquem moles demais. Enquanto cozinham, ele mistura água e açúcar em outra panela. Ron ferve em fogo alto para fazer uma calda até ficar satisfeito com a aparência. Então, ele cozinha em fogo baixo e cobre as castanhas uniformemente, regando-as com a calda. Quando a comida está com uma boa aparência, é hora de fechar a tampa. O molho penetra nas castanhas enquanto esfriam, então ele as deixa esfriar completamente, esperando que esfriem lentamente na panela. Ele repete o processo 3 vezes antes de finalmente chegar à última etapa. A comida está finalmente pronta. Enquanto admira a cobertura de açúcar brilhante e o formato perfeito de uma mordida, ele se pergunta qual será o gosto de uma fruta tão grande. Ao dar a primeira mordida, ele não consegue acreditar no sabor. As camadas de calda envolveram a doçura da castanha, criando um sabor profundo e rico. A castanha absorveu a calda até ficar macia e mastigável. Ele descreve o sabor como algo que desperta emoções, como uma iguaria requintada, e diz que não consegue comer algo tão bom sozinho. Rony se aproxima de Dahlia, que se pergunta sobre o barulho que ele ouviu e percebe que Rony está comendo monstros novamente. Dahlia explica que é uma castanha, então até vegetarianos podem comer, mas Dahlia discorda e pergunta sobre Marine. Descobre-se que ela não gosta de doces e seus irmãos já estão dormindo, então ele não pode dar a eles. Rony pergunta se Dahlia realmente não quer comer, mas ela recua com nojo. A elfa finalmente cede, já que Rony está implorando. Depois de dar a primeira mordida, os olhos de Dahlia se arregalam em choque. Ele não consegue acreditar que seja uma fruta monstruosa, já que é tão doce e macia, e a calda aromática combina perfeitamente com a textura mastigável. Rony pergunta se é bom, mas Dahlia está envergonhada demais para admitir. Finalmente, Dahlia revela que é repleto do sabor rico do outono e pergunta o nome do prato, que Rony batiza com o próprio nome. Dahlia não consegue acreditar que ele daria o próprio nome a um lanche, mas Rony explica que é o contrário. Então ele comenta que a elfa gosta de doces. Ele explica que sua mestra o ensinou a controlar o apetite, mas não nega que tem uma queda por doces. Rony descreve sua mestra como rigorosa, mas Dahlia explica que ela é apenas uma pessoa séria. Dahlia revela que ainda é a capitã da guarda na floresta de sua cidade natal e que seu nome é Rosa. De repente, Rony segura a mão de Dahlia e começa a descrevê-la como tendo cabelo rosa, usando uma lança e sendo do atributo água, enquanto Dahlia fica chocada por ele saber tudo isso. Ron pede imediatamente a Dahlia que vá para sua cidade natal amanhã, insinuando que conhece seu mestre. No dia seguinte, Rose fica chocada ao ver Ron. Ela reconhece sua compleição física e voz, mas questiona por que ele não parece um velho depois de 100 anos. Ron a lembra de que tinha cerca de 15 anos quando se conheceram, revelando que o melhor amigo bruxo era o executivo mais jovem da Torre Mágica, que adorava Madame, mas não conseguia comer os que ela assava. Ele também a lembra de que ela tinha uma montanha de cartas de fãs mercenários. Rose o interrompe enquanto ele argumenta que é legítimo, até que ela para por um momento. Ela observa silenciosamente seu tom inocente, que contrasta com sua aura tranquila, mas ainda não consegue acreditar como isso é possível. Ron revela que tem seus motivos, enquanto Rose pede que ele mostre suas cartas. Ela acha estranho que ele não tenha mudado nada enquanto ela viveu todos esses anos. Ela pergunta se
Carlo ainda está vivo e jovem como ele, mas Ron responde que ele já morreu. Ela faz uma pausa por um segundo, enquanto Ron continua dizendo que é o único sobrevivente. Rose entende a situação dele, já que se passaram 100 anos e não havia como os humanos ainda estarem vivos. Ela presume que todos estejam mortos, mas Ron sussurra o nome de Rose. Ele a lembra do item raro que conseguiu quando formaram o grupo pela última vez. O item veio da Rainha Aranha, Regina Araneia, e era o livro de habilidades sobre aracnofobia. Rose se lembra do item, pois foi a única avaliadora que o identificou para ele. Ron cerra o punho e revela que o item foi o motivo de ele ainda estar vivo e o motivo de ter deixado seus amigos para morrer. Em um flashback, uma horda de monstros ataca Ron, mas ele consegue se defender. Carlos, seu companheiro de equipe, questiona o que eram aqueles monstros, já que só atacavam goblins. O líder deles pede calma e ordena que Ron fique na linha de frente. Ele bloqueia os monstros com seu enorme escudo enquanto o arqueiro se prepara para atacar. Uma chuva de flechas cai sobre os monstros enquanto o líder sinaliza para Carlos. Ele confirma que está pronto. Então, ele libera sua magia flamejante. O líder perguntou se Ron já tinha visto goblins como os que eles encontraram, mas ele disse que nunca. Seus amigos ficaram furiosos com o cliente por não tê-los informado sobre o perigo da missão, mas Damian, o curandeiro, disse para manterem o otimismo, já que poderiam exigir um adicional de periculosidade depois. Carlos disse que não era brincadeira e insistiu que deveriam pegar um cadáver como prova e relatar que a informação estava errada. De repente, alguém comentou sobre a crueldade da cena, o que chocou Carlos. Uma mulher encapuzada chegou e expressou sua decepção por ter passado horas criando os monstros. Eles perguntaram quem ela era, já que a área era restrita devido a uma missão de subjugação. O líder chamou Ron, que imediatamente se posicionou para proteger o grupo. O líder revelou que eles eram aventureiros oficiais em missão e que a floresta era proibida, então pediu que ela se identificasse. A mulher os reconheceu como humanos que haviam massacrado seus cobaias. Os aventureiros recuaram ao perceberem que a mulher era muito mais poderosa do que eles. A mulher contou que estava no meio de um ritual sagrado, reclamando de como ousavam interrompê-la, enquanto o dragão dourado revelava sua figura escamosa. Ron percebeu que algo estava errado e decidiu usar sua percepção, mas tudo estava faltando, exceto sua raça, dragão. Ele chamou a atenção do monstro e imediatamente arremessou Ron para o ar. O líder ficou atordoado após a queda, ficando inconsciente. O dragão dourado repreendeu Ron por sua grosseria e decidiu usá-los como sacrifícios especiais para seu ritual. O líder alertou a todos para assumirem seus postos de batalha e pediu a Damian que curasse Ron. O dragão dourado percebeu que não havia se apresentado por estar com pressa, então revelou sua identidade, o ápice da inteligência dracônica. Os aventureiros entraram em pânico enquanto tentavam se concentrar nela, já que era imprevisível. Carlos notou que ela havia derrotado Ron com um único golpe e, pensando que precisavam escapar, decidiu cegá-la com sua magia primeiro. De repente, um objeto afiado perfurou seu estômago num instante, mas o dragão zombou dele por usar magia. A arqueira imediatamente mirou, mas também foi eliminada instantaneamente. A líder não conseguia ver nem ouvir os movimentos do dragão, chocada com a força do oponente. Ela estava perdendo a esperança e não sabia o que fazer. Ainda bem que sua equipe estava resistindo por um fio. Ela contou com a cura em área de Damian para salvar a todos, mas precisava ganhar tempo enquanto ele curava Ron. A líder perguntou o que um dragão como ela estava fazendo numa floresta como aquela, até que o dragão revelou que queria a ressurreição do Rei Demônio. Como detentora de toda a sabedoria, ela teve uma revelação. Ela planejava purificar o mundo da praga, conhecida como humanidade, e esta deveria ser exterminada. No entanto, havia alguém que percebeu isso antes dela, alguém que dedicou sua vida a lutar contra a humanidade, que ela revelou ser o Rei Demônio. A dragão revelou que estava preparando um ritual sagrado para a ressurreição dele, a fim de realizar seu desejo de vingança, até que o Rei Demônio roubou seu coração no processo, e ela planejava ser sua rainha quando ele retornasse. Ela se orgulhava de ter se apaixonado pelo Rei Demônio, se autodenominando a dragão louca e apaixonada salvadora. Damian notou que ela havia perdido completamente a cabeça, mas seu delírio lhes deu algum tempo. Seu preparo de cura em área estava quase pronto, e assim que o fizesse, ele agarraria todos para escapar. No entanto, a dragão zombou deles e revelou como planejava usá-los como novas cobaias enquanto matava Damian e os outros. Ron admitiu que eles não poderiam vencer uma luta direta e que seriam aniquilados. Contudo, se ele usasse a jogada que estava guardando, poderia conseguir uma brecha, e sem outra escolha, ele liberou o poder da aracnofobia, e então o efeito negativo de assimilação foi ativado.